E hoje o Imóveis Cast vai falar sobre construção e construção financiada. A gente recebe uma equipe aqui que é parceira nossa. A gente se conheceu pela internet. Olha que legal. O Instagram funciona. Funciona. E hoje eu convenço a Kézia que a gente tem que construir uma casa. Hoje eu já vou pedir vocês vão me ajudar. a minha casa. Vocês vão me ajudar. Já vou sair daqui falando, ó, desse jeito. Vamos sair daqui com um contrato novo já. A gente tá com o Ronald e com o Vitor. Obrigadão por vocês terem vindo, cara. A gente sempre agradece demais vocês que tiram um tempinho ali do dia a dia para perder um tempinho aqui ou ganhar um tempinho de exposição e conversando com a gente sobre o mercado imobiliário. E muito obrigado você que está assistindo a gente, que mais uma vez perdeu um tempinho ou ganhou um tempinho com a gente aqui, exatamente aprendendo e entendendo um pouquinho mais de todas essas vertentes, todas essas conversas que a gente tem aqui sobre esse mercado que a gente ama tanto. Bem-vindos. Obrigado aí pelo convite, esse casal, super casal, né? E super assim, até falando um pouquinho já sobre isso, né? Às vezes a gente pensa como inovar no mercado imobiliário, né? Não tem nada novo, ou não, produtos antigos que são mal explorados, enfim. Então, sempre tem a novidade, a gente tem que estar sempre crescendo e evoluindo, né? É isso, cara. A gente vai falar muito sobre isso, né? Sobre outras possibilidades para corretores, outras possibilidades para quem está comprando. Será que você que está comprando um imóvel, por exemplo, está indo pelo caminho certo? Está procurando a coisa certa? Será que você que é corretor está oferecendo a coisa certa e procurando a coisa certa? Acho que é um pouquinho desse nosso papo também, né? A Levata Almeida, que é a empresa deles, começou exatamente de inovação, né? Vou para a empresa daqui a pouquinho, mas antes a gente quer conhecer vocês, né? Então, vou começar aqui perguntando quem é o Ronald, quem é o Vitor, para a gente conseguir entender um pouquinho mais de vocês e aí depois a gente fala da empresa, pode ser? A gente sempre gosta de fazer essa primeira pergunta, também trazendo vocês para o mercado, assim. Então, eu quero, obviamente, conhecer o Ronald e o Vitor, mas como vocês chegaram, como vocês se uniram ali, como vocês chegaram no mercado imobiliário? Não, bacana. Vamos lá. É uma história até bem engraçada, né? Como que a gente se conheceu e depois como que surgiu o início ali da construtora. Só me apresentar, mais uma vez agradecer. Meu nome é Vitor, Levato, são dos sócios da empresa. E, na prática, a gente se conheceu trabalhando numa grande construtora, né? Eu como estagiário, o Ronald como auxiliar de engenharia. Ou seja, então, ele era quem abusava dele. Ele era estagiário, mandava ir buscar café. Ele falou, um dia ainda vou provar pra esse cara. Vai buscar um prego de borracha. Só não era tanto que eram obras diferentes. Mas ali a gente se conheceu e aí foi até um dia atípico, porque era uma obra distante de onde a gente trabalhava. Na época eu trabalhava em Santa Cruz, ele em Cosmos. E aí chamaram a gente para uma obra em São Gonçalo, a gente se conheceu lá no domingo de manhã. E conclusão, a gente foi lá no domingo de manhã, nos conhecemos, e daquele dia ali a gente fez uma amizade muito pouca ainda, e depois nos distanciamos, saímos dessa empresa. E aí, algum tempo depois, a gente veio se reencontrar, né, trabalhando no outro mercado, já eu trabalhando com vendas. O Ronald vai falar melhor da história dele, ele trabalhando na parte de planejados. E ali a gente se reencontrou, retomamos um contato profissional, até que surgiu a ideia da construção financiada, né? Então, naquele momento, eu tinha já essa vertente um pouco mais voltada para vendas, mais comercial. O Ronald era um cara bem mais técnico, conhecia tudo de obra. E quando eu tive a ideia, eu falei, pô, esse mercado é um mercado novo, totalmente inovador, pouquíssimas pessoas exploram e pouquíssimas pessoas conhecem. Quem conhecia, não conhecia muito a fundo. Então, quando eu tive esse insight, eu falei, eu preciso montar um negócio disso, só que bem estruturado. E para isso, eu preciso de alguém que eu confie, que esteja ali do meu lado, que consiga também tocar a obra comigo. E foi ali que eu pensei no Ronald, chamei ele para fazer a sociedade, e aí veio uma história muito engraçada que eu vou deixar para ele contar. Conta melhor como é que foi essa história aí, quando eu tive a ideia e te chamei. Não, eu sou engenheiro civil, e foi uma decisão desde meus 9 anos de idade, já sabia que ia ser engenheiro civil e tudo mais, uma família bem simples, bem humilde. Vou te cortar rapidinho, a gente recebeu o Ricardo Ranaldo da Calper aqui. E ele falou que ele desenhava na época que era pequenininho. Com 4 anos de idade. 4 anos de idade ele já rabiscava, ele já sabia que ele queria ser até mais ou menos isso também? Mais ou menos, eu montava maquete em casa, mas com VHS. Então, que legal! Ficava VHS ali, montava as maquetes das mansões e tudo mais. Já eu costumo falar que engenheiro não se torna engenheiro, se nasce engenheiro, tá vendo? 9 anos de idade montando maquete.
não é né? Não é o corriqueiro. Não é normal. Sim. Eu brincava de carrinho de papel. Ele montava maquete. Não, eu quebrava os carrinhos, quebrava pra poder... Como é que funciona por dentro, né? Vamos pegar o motor Nasceu desse, vamos fazer engenheiro, outra é coisa e tal. Pegava o motor do carrinho, botava no barquinho pra brincar na piscina, enfim. Ia buscando entender como é que as coisas funcionavam e queria realizar, né, novas coisas, né? E, enfim, segui ali a adolescência, juventude e tudo mais. Não tinha grandes condições ali financeiras para estudo, enfim, o caos que a gente sabe que é o ensino público. E, graças a Deus, tive a condição de tocar ali a universidade. E logo assim, no segundo ano da faculdade, já mergulhei de cabeça em estágio, buscava oportunidades, trabalhei nas obras olímpicas, enfim, uma série de projetos que a gente teve oportunidade, então deu para ver desde obras de terra, acabamento, estrutura, enfim, tudo um pouco. E... Abriu muito somente essa época, porque eu costumo dizer, Demais. só para contextualizar um pouquinho, que quando eu fiz a minha faculdade, eu comecei na faculdade pública também, a gente tinha o que era a empresa júnior. E eu trabalhei numa empresa júnior da faculdade logo no inicinho, assim. E pra mim, cara, abriu a minha cabeça, que parece que Sim. abriram, botaram um negócio lá dentro e fecharam, que foi o empreendedorismo, assim. Eu costumo dizer isso, eu via meninas fazendo ligação para grandes empresas. Eu sou da UERJ, a gente trabalha com estatística, eu fazia ciências atuárias, né? Então, a gente trabalha com estatística e tal, a gente tem números e tal, não sei o que lá. Desligando e brigando com a mãe que queria sair de noite. Abriu muito somente essa época? Não, é demais. Eu comecei a faculdade de 16 para 17 anos, né? Nossa. Meio precoce. Não, peraí. Pera um pouquinho. Como é que você começou a faculdade com 16 Na verdade, a gente vai falar sobre gênios hoje, a gente não fala mais sobre construções. Então, assim, eu formei com 16, ia fazer aniversário dia 17 de março. Gente, eu nem sabia que 17 podia de março. Fiz aquele alfabetização, né? Hoje é o primeiro e segundo ano, fiz junto, né? Ah, Antigamente podia fazer, era na mesma sala, enfim, é uma bagunça danada. Mas deu certo, deu certo. Eu falava, mãe, pô, tá muito fácil aqui essa matéria e conversa aí com a professora, como é que eu posso fazer já a próxima e tudo mais. Desenrolamos e com 17 anos já estava no primeiro ano da faculdade. Aí com 17 para 18 estava no meu primeiro estágio, mas já trabalhava dentro da faculdade também. Era um setor específico lá e fazia os atendimentos e tudo mais. E então já comecei a ter o primeiro contato ali profissional fora. Né? Ajudava meus pais que eram comerciantes, enfim. Mas aí fora ali do berço, né? Comecei a ter o primeiro contato profissional. E eu digo assim, foi essencial. Essencial porque... Pela experiência dos meus pais comerciantes, eu sabia que eu não ia ser empregado por toda a minha vida. Não desmerecendo, né? Tem ótimos, excelentes empregos, a gente emprega hoje muitas pessoas, mas eu tinha para mim que eu precisava empreender. Mas eu falei, não, eu vou fazer estágio, vou trabalhar, vou ganhar bagagem e vou abrir meu negócio em algum determinado momento. E assim foi. Estagiei, fiz intercâmbio, aí voltei, intercâmbio 2015, o caos ali da construção, uma loucura para conseguir estágio, emprego e tudo mais. E foi onde eu entrei para a empresa que eu conheci o Vitor. Né? Então, fui ali crescendo, estagiário, auxiliar, analista, até tocar a primeira obra ali com 250 funcionários, 500 unidades aos e tudo 18 mais. anos, aquela... Não. ali eu tava com os 23 ali tocando meu primeiro empreendimento. Eu formei com 21 na faculdade, né? Então... E hoje eu sou dono da maior construtora do Brasil. Tá quase. Amanhã eu chego lá. Falta pouco. Fomos Undertale já. Aí, nessa labuta ali, crescendo dentro da construtora, conheci o Vitor, foi um dia, né? A gente se esbarrou em um dia para essa missão lá em São Gonçalo, que era um domingo, mobilizaram todo mundo para ir para lá. Eu pegando a minha primeira obra, querendo mostrar serviço, ele como estagiário também, querendo primeira mostrar semana de estágio. Vambora, né? Caraca. E a gente se conheceu nesse dia lá e trocamos o contato para resolver algumas coisas no local e só. Aí depois no Instagram ali rolando, eu vi esse cara lá fazendo os trabalhos dele em vendas diretas e tudo mais. Ele me chamou para o negócio, a gente trabalhou ali uns 3 meses mais ou menos. Não deu muito certo. Não deu muito certo. E nesse interim, eu tinha pedido já para sair da construtora e abrir um negócio de móveis planejados. Então, o meu sócio, na época, ele dominava bem o mercado do atacado. Ele tinha, enfim, associação com fábricas do Sul, porque conhece um pouquinho como é que funciona, né? Tem as fábricas no Sul, tem um lojista aqui no Rio, entrega na sua casa e manda o montador. Simples assim.
E ele falou, cara, eu preciso de alguém para tocar as lojas, o varejo, né? Então, a gente abriu 3 unidades comerciais, enfim, loja no shopping, escritório, aquela coisa toda, né? Parceria com arquiteto, construtor e tudo mais. Eu falei, bacana. Comecei a pegar um veio também mais comercial, de venda, empresa, né? Porque uma coisa é você ter a técnica, outra coisa é você ter que lidar com jurídico, contabilidade, vendas. Gestão. Aquela história de que na prática a teoria é outra, né? Exato. Isso é uma das coisas que a gente mais fala com os nossos construtores parceiros hoje, né? Que a maioria deles, normalmente, é aquele engenheiro recém-formado ou arquiteto recém-formado. É aquela pessoa que está entrando agora no mercado e ele acha que ser construtor é simplesmente ser um bom engenheiro. Na verdade, é totalmente diferente. Ser um bom engenheiro é você saber a técnica. Ser um construtor, na prática, ter uma construtora, vai muito além. E a parte da construção civil é ainda bem mais burocrática do que a maioria dos ramos que a gente vê por aí, né? Até negócio, mesmo pela questão de segurança, né? Tem que ser, tem isso. Tem que ser. Sim. Eu não sei a sua formação ainda, eu já sei que é engenheiro. Então também é engenheiro. Eu trabalhei muito tempo com Six Sigma. E é aquele negócio, né? Pra quem não sabe, gente, Six Sigma tem a ver com estatística e muito resumido, a gente tá falando de defeitos, né? Defeitos por milhão de oportunidade. E eu lembro que quando eu tive o meu primeiro curso ali de Six Sigma, a gente sempre usava 2 exemplos, né? Que era o da construção civil e o de parques. Por exemplo, eu trabalhei na área de aviação. Então, como o pessoal já tinha um olhar viciado nesse mercado, a gente sempre falava desses outros 2. Quando você pensa assim em algo dar um erro, algo administrativo, por exemplo, dar um erro, você tem uma forma um pouco mais fácil de resolver caso dê. Agora, se você errar no cálculo que a gente usava, né, do prédio, eu não quero estar nesse que é o defeito por milhão de oportunidades. O que a gente espera desse ramo é que realmente tenha uma segurança. E para isso você precisa ali de toda a parte teórica que você aprende na faculdade, mas quando você vai para o mercado para exercer aquela teoria, você precisa de muita fluência e muita vivência ali, né? Para conseguir costurar todas as coisas, né? Até tava conversando esses dias, né? Entrevista de estágio, né? Estagiário e tudo mais. Não, quero me formar e eu já penso ali no piso salarial do engenheiro, né? Que é normal. Mas eu falei, cara, a faculdade ali, os 5 anos é muito pouco. É muito pouco para o cara falar, não, agora eu sou engenheiro e tá ali a remuneração me esperando, né? Então tem todo esse combo, né? Tem a faculdade e mais algumas coisas que você tem que ali agregar para que a prática também é bem diferente da teoria. Completamente diferente. Mas você tinha uma história legal aí. Qual é essa parte da história legal que eu fiquei curioso? Então, como eu falei, trabalhava com móveis planejados e a gente dividia ali, eu, meu sócio, às vezes eu cuidava mais do vendas, o pós-venda, e ele um pouco mais da técnica. Enfim, que eu troquei os centímetros pelos milímetros, né? A gente brinca. E no atender, fazer um pós-venda, uma assistência ali para cliente. E aí, como é que tá? Tudo bem? Visitar na casa, gostou? Último dia de montagem. Eu vi minha agenda de manhã, falei, tranquilo, vamos almoçar em casa, região de Jacarepaguá, que eu morava. E o Vitor já tá rindo, então essa história é legal, tô ansioso também. E eu falei com a minha esposa, né? Eu falei, não, vamos almoçar em casa, dá pra trabalhar aqui no home office de manhã, almoço e vou pra casa do cliente, né? Eu marquei 1h30 e tudo mais. Sendo que eu resolvi fazer um trajeto que tava dando menos tempo, não tinha pedágio e tudo mais, e fui. Eu vou falar o local pra poder também não ofender ninguém. Mas passando por determinado local, especificamente assim, na zona norte do Rio, vi algumas blitzes sendo desfeitas e começou um tiroteio. E quando eu vi por mim, eu já tava no chão, sangrando, ele foi alvejado. Que isso, cara? Fui alvejado. A gente não vai falar mais de construção, a gente vai falar de aventura. Não, era uma história engraçada. E aí, não entendi. Vai se tornar engraçado. Calma, vai chegar lá. Foi assim que começou a empresa. É a jornada do herói da construção. Pode ter certeza. Eu vou tentar encurtar pra vocês não chorar, né? Não conta, tá bom. Prometo que a gente não usa isso nas reuniões comerciais com os clientes. Pegaram a pipoca aí, né? Vamos assistir. Então, quando eu vi por mim, já tava ali no chão e praticamente morrendo mesmo, porque tinha acertado a artéria. Tinha acertado a artéria? Tinha acertado a artéria. Depois eu fui descobrir que eu tinha 5 minutos de vida. Caraca. Eu fui socorrido ali no 4º minuto e eu tava atrás de um hospital que é especialista no Rio para isso. Então, graças a Deus, eu tava no local... errado, na hora errada, mas de certa forma eu tava no local certo, na hora certa. Então,
E foi inclusive um hospital público, e assim, eu tenho a dizer que, cara, fui super bem atendido lá dentro. Eu fui da porta pra dentro, eu falei, cara, tô na Europa? Que é isso? Que legal. Meu Deus. Então, foi ali, salvaram a minha vida, graças a Deus, ali Graças a Deus. as mãos do médicos e tudo mais. E eu fui pra casa depois, ele me recuperar, deu tudo certo, artéria suturada, enfim. E eu me recuperando em casa, de perna pro alto ali, em repouso, o celular toca, né? Fala, irmão, tudo bem e tal? Cara, tem ideia revolucionária, a gente vai mudar o mercado da construção civil. Vendedor, né? Aí eu falei, cara, de novo, isso que ele tinha me trazido um negócio que eu fiquei 3 meses trabalhando, não deu nada certo, né? E assim, era um negócio que era muito bem estruturado, né? Era pra dar certo em 3 meses, fazendo tudo que tinha que fazer. Eu fiz tudo, deu tudo errado. Não deu. Deu tudo errado. E eu falei, cara, eu nunca digo não, né, pra nenhuma oportunidade, assim, mercado da construção civil a gente tá sempre estudando, tô curioso, né, traz aqui, a gente conversa. Não, vamos marcar um café. Eu falei, cara, sem condições de eu sair de casa, tô aqui com meus pontos aqui, de perna pro alto, que eu vou levar um tiro. Caraca. Enfim, ele foi lá em casa e trouxe a ideia da construção financiada, né, e o bacana, assim, que algo que a gente tem muito em comum, nós somos bem metódicos, né, coisa do engenheiro já. Algumas outras pessoas já tinham trazido a ideia, né? O banco Sem tem ali o estruturar, recurso, né? vamos pegar e vamos construir? Tá, e como? Beleza, vamos estudar. E quando a gente começou a estudar, daqui a pouco vamos montar um mini mercado no condomínio? Eu, tipo, como assim? Então eu falei, cara, toca aí, vou tocar meu negócio de planejar, depois a gente conversa, né? E ele trouxe ali tudo bem estruturado, já alguns caminhos pra gente estudar, vamos por aqui, vamos por ali, a gente se divide aqui um pouco, onde fica um pouquinho mais com a técnica, eu fico mais aqui com o conceitual, enfim. E eu falei, cara, E um vambora. foco também, né? Um foco no objetivo. Exato. Sim, exato. Vambora. Vou aproveitar esse tempinho que eu tô mais aqui em casa, vamos estudar e vamos partir para cima, entendeu? Então, daí que nasceu a ideia, né? Ainda não tinha um CNPJ, não tinha escritório, não tinha nada. Então, daí surgiu a ideia da construtora. E assim tudo começou, né? Então, assim, foi no momento que ele estava lá com a perna pro alto, eu tive a ideia online, eu pesquisando, descobri que existia, e aí comecei um pouco mais a fundo, comecei a pesquisar, e comecei a entender um pouco mais desse mercado. Na época, eu estava até um pouco afastado do mercado da construção civil, estava no mercado de vendas diretas, nada a ver com construção civil. Só que eu já estava com a mentalidade de abrir outros negócios na área, voltar para a área, né? Então, quando eu descobri que existia esse mercado, eu pensei, pô, é um nicho totalmente inexplorado e a gente precisa descobrir como voltar a explorar esse nicho. E ali, pesquisando um pouquinho, eu descobri que era um produto que já existia há muito tempo no banco e que, na prática, era muito pouco usado simplesmente porque era um produto que não tinha muita saída. Então, é igual você trazer, por exemplo, para o caso do corretor. Todo corretor ele tem, às vezes, alguns nichos que ele atua, mas tem alguns produtos que ele quase não vende. Então, quando aparece um cliente para aquele produto, ele, ou às vezes falta informação para ele, ou às vezes ele simplesmente, é assim. Então, ele dá informações mais superficiais. E foi isso que eu comecei Ou a então ver. tem até um preconceito, né? Tem muitas coisas no mercado imobiliário que você fala, não, não vou fazer isso não. Tem um preconceito sobre isso. E aí, vou citar de novo, que eu gosto muito desse podcast que a gente fez com o Ricardo, que ele explica muito bem, e eu trago pra mim aqui, como Diogo, não só como se trabalha uma obra por administração, uma obra por condomínio ali, mas ele traz literatura sobre o negócio. A gente criou um clube do livro para ler a lei da incorporação. E, cara, eu nunca tinha aberto a lei da incorporação na minha carreira. E aí você fala, cara, como é que algo tão importante pro meu mercado eu não olhava? Como algo tão importante pro meu mercado eu não dava atenção. Então, também tem essa parte de, cara, a gente fala muito sobre corretor profissional, né? A gente tem uma comunidade de corretores profissionais. Cara, não tem como você ser um corretor profissional se você não estuda, se você não pesquisa, se você não busca. Você acabou de trazer um exemplo que você foi correr atrás de algo e é o negócio de vocês hoje. Sim. Se você não tivesse corrido atrás desse algo, vocês não teriam o negócio de vocês hoje. Ele estaria com a perna pro alto lá. É diferente, né? Faz diferença. Sim. Desculpa, te cortei. Nada, sim, com certeza. E aí foi percebendo esse gap no mercado, né? Que eu pensei, pô, já que existe esse gap, eu preciso entrar nesse gap, só que de maneira estruturada. E foi ali que eu chamei ele e falei, cara, vamos montar uma sociedade aqui.
Até então, sem CNPJ, sem nada, só que com conhecimento e com um nicho para explorar. E aí montamos uma estrutura inicial, começamos a estudar bastante. Então, antes da gente partir para a prática, a gente literalmente se afundou na teoria e foi aquilo que a gente estava falando, né? Nós dois, na época, eu nem formado era ainda, tá? Só para contextualizar. Então, nesse momento, eu estava no final da faculdade de engenharia, o Ronald já era formado há uns 2, 3 anos. Foi... Um pouco mais, né? Acho que um pouco mais. E, então, assim, ele já era formado, eu estava no meio da faculdade, só que no final, e eu já tinha esse lado de venda muito forte, eu sempre fui apaixonado por vendas, então sempre estudei muito vendas de todo tipo de produto. E enxergando aquilo, eu percebi que a gente precisava primeiro estudar. Então, cara, vamos estudar, é um produto totalmente desconhecido, então a gente precisa se tornar especialista nesse produto. Da mesma forma que a gente se tornou especialista lá em engenharia, a gente agora precisa se tornar especialista em engenharia de financiamento, que é algo totalmente diferente. E aí, se aprofundando nesse mercado, a gente começou a entender os possíveis nichos, né? Que naquele momento o principal era o cliente final, que quer comprar uma casa para morar. Então, era literalmente aquela pessoa que está buscando uma casa para comprar pronta. E quando ela começava a buscar uma casa pronta, ela começava a se deparar com os preços do mercado muito acima do que ela conseguia pagar, as condições dela. E ela começava a buscar outras formas e, normalmente, quando você está buscando uma casa, você vê que a casa é cara demais, que você pode pagar, você vai para um apartamento. Sim. Normalmente esse é o comum. E ali a gente entendeu que a gente poderia levar uma solução para esse público que estava buscando uma casa, que no exemplo hipotético estava ali, por exemplo, a 2 milhões, e ela, ao invés de ir para um apartamento de 1 milhão e pouco, ela poderia construir uma casa, comprar o terreno e construir essa casa com 1 milhão e pouco. Então, enxergando esse mercado, a gente entendeu que ela poderia comprar o terreno e construir no mesmo processo de financiamento, ou, se ela já tivesse o terreno, ela construiria, né? Que é a modalidade de aquisição de terreno mais construção, que já existia há muito tempo no banco, mas era muito mal explorada. A gente começou a se aprofundar na teoria, até que a gente entrou na prática. Então, entramos na prática, começamos a focar bastante em vender para os nossos primeiros clientes, literalmente. E ali a gente começou a fechar os primeiros clientes. No primeiro ano de operação, a gente já estava ali com 8 contratos, segundo ano a gente já tinha passado de 20, e ali as coisas foram crescendo até chegar onde a gente está hoje, graças a Deus. Não, e faz muito sentido, né? Desculpa. Fala. Mas só para complementar, eu acho que faz muito sentido, porque ao invés de se eu tenho a possibilidade de aguardar o tempo da construção, pelo menos dentro do exemplo que você me deu, eu gasto menos, eu compro o que realmente me interessa, eu só tenho o ônus, se é que eu posso pensar assim, de esperar a construção ser feita. Mas como do lado do bônus eu ainda tenho construir uma casa que é completamente o que eu quero, porque um dos pontos que eu acho que todo corretor se depara e o cliente também é que, cara, às vezes eu vou entrar numa casa, eu achei a casa sensacional, mas eu queria um closet maior. E a casa já está construída. Eu posso até fazer uma obra ou uma alteração dentro daquela planta, mas ela não foi feita com o objetivo de ter um closet naquela suíte principal, por exemplo. Isso quando eu posso alterar, né? Porque tem casa que já está meio que com a outra suíte ali na frente, você não consegue nem transformar ela num closet. Então, eu acho que eu tenho o lado do ônus e eu tenho o lado do bônus. É o que acontece na prática? É sob medida, né? É semelhante vou comprar uma camisa ali na loja, eu vou numa alfaiataria mandar fazer para mim. Só que esse ainda tem um bônus nessa comparação, né? Ainda sai mais barato do que você comprar pronto. A alfaiataria então, no caso da alfaiataria. Exatamente. Eu parei, cara, eu dava fazer. de camisa toda hora. Cara, a gente e ele ainda mandava colocar a inicial. Cada camisa era uma fortuna. Eu quando comecei... Agora, curiosidades. Eu quando livre, comecei a namorar o Diogo... das camisas sociais. Mas tem várias lá em casa. Eu quando comecei a namorar o Diogo, eu comecei a namorar com ele em setembro. Ele faz aniversário em novembro. Eu falei, gente, o que eu vou dar pra esse cidadão no primeiro aniversário? Porque tudo que ele comprava era... Eu falava, gente, tipo, ele manda fazer camisa. Caramba. Assim, como é que eu vou saber o presente que eu vou dar pra ele? Aí, pra não errar, eu comprei 3. Que eu falei, pelo menos de um ele vai gostar. De algum vai gostar, né? Usa alguma hoje? Usa. Do que eu dei? Usa, né? Claro. Se falar que não... Um relógio bem legal. Tá vendo? Eu queria aproveitar para fazer algumas observações. Assim, a gente tem um dos quadros que a gente grava é um insight, né, do mercado imobiliário. E aí, várias coisas que vocês trouxeram, eu queria destacar para quem está assistindo a gente, porque são temas que a gente sempre fala, assim, né? Então, primeiro, quando a gente fala de sociedade, a gente defende muito que uma sociedade, ela precisa de personalidades e de ideias complementares. E vocês estão trazendo, literalmente,
isso pra mesa, sim. né? O nosso casamento é assim, né? Se a gente for pensar, a gente já falou sobre isso no primeiro insight, inclusive. Isso. Você, pelo que a gente tá entendendo aqui, vocês estão falando, você tem um lado mais teórico, mais técnico, ali mais no techniquez, digamos assim, né? Como o pessoal chama. Você tem um lado mais comercial. Embora a formação de vocês seja a mesma, a ideia de ver e as forças, digamos assim, que impulsionam vocês, elas são diferentes. Sim. Então, o complemento, o primeiro ponto que eu queria trazer, assim, de fato, o complemento de uma sociedade bem-sucedida tá nisso, né? Você ter uma pessoa exatamente igual a você do seu lado, provavelmente não vai dar certo. Sim. Que algo vai faltar, né? Segundo ponto que vocês trouxeram, que eu queria aproveitar aqui para destacar dentro do que a gente sempre fala, é a questão do acesso à internet. Você acabou de estar assim, olha, o meu negócio, né, o nosso negócio, Sim. começou porque um dia eu estava na internet e falei, cara, aqui tem alguma coisa para explorar, Sim, né? É verdade. E aí eu fui entender um pouco mais. Então, hoje a gente tem vários infoprodutos, muita informação de graça também na internet. E você que tá aí assistindo a gente, né, sendo no seu ramo, sendo nosso cliente, assistindo a gente, ou sendo um corretor, existe muita informação que é necessário ter. Existe um mercado inexplorado, né? Você Sim. começou falando assim, gente, como é que inova no mercado imobiliário, É né? verdade. Por exemplo, aqui tá uma forma. Então, assim, existem vários nichos, digamos assim, que não são tão explorados, que podem ser um bom negócio para você. E aí, o terceiro ponto, você começou falando, por exemplo, do gap. Aí é engenheiro total por trás, fazendo análise ali, né? Que, infelizmente, não é todo mundo que faz. Mas eu também queria defender isso, assim, todas as coisas, elas têm método. Sim. E aí, antes de você executar, a gente defende muito isso, e você que assiste a gente sabe disso. Antes de você simplesmente executar, passe esse tempo, de fato, se aprofundando, de fato, cumprindo esses métodos. Tem métodos que são testados no mercado há mais de 100, 150 anos. Eles dão certo, né? Exato. Eles têm um porquê de existir. Então, aí talvez você fale assim, Kézia, mas eu sou corretor. E como é que eu aplico isso? Gente, método funciona em todo e qualquer mercado. E aí, quando você senta com profissionais, no nosso caso aqui hoje de construção civil, que estão falando assim, olha, antes de começar ali a construir o meu negócio, eu de fato pesquisei muito. Eu tenho um conhecimento. A gente conheceu eles assim, a gente já falou, através do Instagram, a gente foi lá conversar com vocês. E eles expuseram pra gente, olha, funciona assim, assim, assim. Isso te ajuda a trazer um cliente pra perto de você. Se você só foca em conhecer o produto, você corretor, mas você não entende o seu mercado como um todo, a segurança que você vai prestar pro seu cliente, consequentemente, ela não vai chegar nem perto de alguém que estudou o mercado. E a segurança faz venda. Vocês concordam? Sim, com A certeza. gente... Ainda mais no nosso ramo, faz venda. Eu costumo dizer que eu sempre dou um jeito no primeiro atendimento com o cliente de mostrar que eu sei alguma coisa. Olha a diferença. A diferença, eu costumo brincar isso também, se assiste uma vez que você já ouviu isso, que mostrar um imóvel qualquer pessoa mostra. Você pegar o meu sobrinho lá de 1 aninho, que já tá começando a andar pela casa inteira, ele sabe o que é a sala, onde que ele come, então onde é a sala de jantar, onde é a cozinha, onde é a sala. Fecha o olho aí e pensa no apartamento, onde é o quarto. Você sabe, isso é bobo demais. Agora, quando você demonstra dentro daquele atendimento, então eu tô lá dentro do atendimento, eu tô fazendo exatamente isso. Eu cheguei com um cliente, ó, essa aqui é a sala, essa é a cozinha, olha que legal, ele tem uma varanda gourmet, por mais que o cliente esteja vendo aquilo, eu dou um jeito nesse atendimento de mostrar que eu sei alguma coisa. Então eu paro na parte do atendimento e falo assim, você precisa de financiamento imobiliário? Preciso. Sabe como é que funciona? Alguém já te explicou como é que funciona? A gente fez isso ontem, a gente foi pegar uma Resumindo, captação. eu peguei uma brecha para mostrar o meu conhecimento de trabalho. Ontem a gente fez isso, na prática, ótimo, um exemplo claro. A gente sentou com a cliente, aí a cliente, eu quero vender aqui, quanto é que vocês acham que vale? A Kézia já tinha feito a avaliação, falou, você sabe como é que é o passo a passo até o final? Não sei, ninguém me explicou, então vou te explicar. Por quê? Ali você tem uma oportunidade maravilhosa de mostrar o seu conhecimento para aquele cliente. Cara, ele vai te tratar completamente diferente de todos os outros corretores, de todos os outros profissionais que só mostraram o imóvel para ele. Sim. Fala, cara, esse aqui me mostrou o imóvel, mas ele me mostrou o conhecimento também. Então, essa questão que a Kézia está falando de você de alguma forma adquirir conhecimento, é aquela velha história do afiar o machado, né? Sim. A gente escuta isso toda hora. Eu vou afiar o machado para na hora que eu tiver na frente da minha árvore ali, eu dar uma lenhada mais forte, não ficar igual um doido tentando cortar lá sem estar com o machado afiado.
Você se postar como autoridade, né? Autoridade ali no exato. assunto, porque tem vários profissionais aí no mercado fazendo o que você faz. Então, Exato. qual o diferencial, né? O que você vai entregar de diferente para esse cliente? Por que ele vai fechar com você, né? Então, isso é essencial. E, às vezes, o profissional ele fica muito refém do que ele sabe vender apenas, né? Ou do que ele está acostumado a vender e ele quer forçar o cliente a comprar aquele produto ou aquela solução, enfim. Aí Mas começa ele até não- a queimar outro produto para destacar o dele. Mas ele não dedica um pouquinho de atenção a entender o cliente. O que aquele cliente precisa? De repente, estou forçando uma venda aqui de uma casa de 5 suítes, que seja, mas vai morar só ele e a esposa e ele está querendo uma casa menor, mais compacta e tal. Da mesma forma, a solução do crédito, do financiamento, enfim. Então, entender o que o cliente precisa e você empregar-lhe autoridade no teu serviço, acho que é fundamental, né? Fora que é até outro papo, assim, mas fora que as pessoas... Quando você quer só transparecer que você sabe uma coisa e de fato você não sabe, as pessoas percebem. Lógico. 70% da comunicação ela é não verbal. Então, Sim. de alguma forma, você vai evidenciar para outra pessoa que, assim, existe um desconforto Sim. naquilo que você tá falando, É né? verdade. A gente realmente precisa estar calçado para conseguir essa respaldar, né? E passar a segurança. E Pode? vai. A gente tá ansioso. tá. Eu queria aproveitar a pergunta, assim, embora a gente saiba a resposta, mas, né? Para vocês começarem a falar sobre a empresa em si, né? Então, de fato, vocês já contaram ali como é que começou. Mas, de fato, o que vocês fazem hoje? Por que vocês foram para esse nicho? O que vocês percebem no mercado? Enfim, fala um pouquinho agora sobre a organização mesmo de vocês, O que por vocês favor. descobriram ali Bacana. nesses estudos? Eu Né? acredito que assim, só um parênteses antes de mencionar Por sobre favor. isso, acho que um estopim para isso foi, como eu falei, desde os 9 anos de idade queria ser engenheiro civil. Ou seja, queria empreender no mercado da engenharia civil, ou seja, queria ter uma construtora. Mas na cabeça do engenheiro que está estudando, está se formando, o que ele precisa para ter uma construtora? Grana. Muito bem. Muito dinheiro, porque ele tem que ir lá comprar um terreno, ele tem que ir lá investir no material, na mão de obra e tudo mais, né? Então, eu fiquei um pouco refém disso por um bom tempo, até vinha essa solução. Caramba, dá para a gente construir com o recurso do banco. Então, isso acredito que foi o maior motivador inicial ali. Pô, legal, vamos montar o nosso negócio sem necessariamente um aporte inicial Que é algo que o expressivo, mercado entendeu? já tem esse costume quando fala do Exato. comprar um imóvel. Eu consigo comprar um imóvel com dinheiro do banco. Exato. A ideia é que isso também é possível ser feito com a construção. Exato. Porque assim, nesse formato, como que a gente começou a modelar a nossa atuação? A gente literalmente começou uma construtora sem capital no início. Então, na prática, a gente tinha uma solução que a gente estudou muito, pesquisou, se aprofundou naquele conteúdo, naquele conhecimento, e a gente precisava levar aquilo para o mercado de uma maneira com autoridade, como a gente falou. Então, como que a gente fez? A gente encontrou as pessoas que literalmente eram o nosso público-alvo, que era aquele público que estava buscando uma casa pronta, mas não estava encontrando a solução, e a gente mostrou para ele que, quando a gente fala de construção financiada, o olhar ele é meio que o inverso. Por quê? Quando a pessoa pensa em construir, o normal é a pessoa buscar um terreno, né? Ela vai lá, busca um terreno no condomínio que ela gosta, que a família gostou. Depois do terreno normal, ela buscar um projetista, um escritório de arquitetura, alguma coisa assim, faz um projeto. E depois que ela tem um projeto em mãos, ela leva no empreiteiro para ver quanto que vai sair a obra. Só que esse método que sempre foi muito usado, normalmente dá muito retrabalho e sai muito mais caro. Por quê? Porque a pessoa pega o projeto, normalmente o escritório de arquitetura que faz o projeto, ele faz o projeto sem se preocupar no orçamento. Se a pessoa pode pagar ou não, ele não Depois sabe. A precisa pessoa adequar. falou qual é o projeto dos sonhos, ela projetou. Depois, quando leva no empreiteiro, o empreiteiro dá várias opções de custo ali, aí dá até algumas opções para baixar o custo, mas às vezes mesmo assim não entra. E a gente cansa de ver isso. É uma das coisas que a gente mais vê no nosso dia a dia. A pessoa chegar com um projeto pronto e não caber aquilo no bolso dela, literalmente. Então, o que a gente se propôs a fazer no mercado foi o inverso. Como? A gente primeiro entende qual é a realidade de crédito dessa pessoa. O nosso cliente, 99% dos casos, quando chega na gente, nossa principal preocupação não é entender qual o melhor terreno para ele, não é entender quanto que ele tem no bolso agora, mas sim entender qual que é a disponibilidade de crédito dele. Então a gente avalia a situação dele do banco, eu já falo, fulano, você tem X de crédito com o banco, e com o que você me pontuou que tem, a gente somando isso, a gente chega em Y. Então a gente tem Y disponível.
Com esse Y disponível, a gente consegue buscar um terreno de aproximadamente W. Aí começa a sopa de letrinhas, a equação do engenheiro, né? Então a gente consegue buscar um terreno de aproximadamente W e fazer uma obra de aproximadamente X metros quadrados. Faz sentido para você? Então já leva a solução pronta de imediato, que aí eu não perco o tempo do cliente e também não perco o meu. Então já levo para ele, amigo, eu posso construir uma casa para você de 200 metros quadrados no Recreio, isso te atende? Pô, ótimo, atende, é o que eu quero. Às vezes ele fala, não me atende, 200 metros acho que é pouco para mim. Eu falo, ótimo, vamos construir então uma casa de 250 ali em Vargem, que é um pouquinho próximo, só que um terreno um pouco mais barato. Ele, pode ser, não é tão longe, dá 5 minutos de carro. E aí você já vai começar um projeto também baseado naquele orçamento que foi definido. Exatamente. Agora imagina se o cliente já chega com um terreno no Recreio. Se o orçamento da obra não cabe no bolso dele, não tem o que fazer. Ou ele faz uma obra menor, ou ele reduz no acabamento, ou ele segura a obra. Ou ele vende o terreno. Ou ele vende o terreno. É Nesses cenários, o que na maioria das vezes acontece ele adia a obra. Ele fala assim, não posso construir meu sonho, então o terreno tá lá, vou esperar um mês. E é muito comum. Assim, com certeza vontade, a gente tem no ciclo de família, amigos, alguém que tem um terreno que comprou há 10 anos atrás, 5 anos atrás, 3 anos atrás e tá lá parado. Exato. Porque a pessoa foi lá, deu um sinal, tá pagando a parcela. Não sei vocês, mas na minha experiência vende por uma merreca depois. Fala, não fiz nada com aquele terreno lá mesmo. Alguém vai lá, faz uma proposta, fala, tá bom, vende aí, bota um dinheiro no bolso. Sem rentabilidade nenhuma, exatamente. E assim, é muito comum, eu acredito assim, vou até generalizar, não gosto de generalizar, mas é muito comum a nossa cultura, né, da grande massa, de buscar ali, eu quero entender quanto que aquela construtora cobra para fazer minha obra. Tá. Mas quanto que você tem para pagar? Sim. É a mesma coisa quando você vai ver o imóvel. Não adianta você sair perguntando para isso tudo quanto é tipo de imóvel. Vou lá no Alphaville ver quanto é que está uma casa, mas também vou ali em um outro condomínio ver quanto é que está um apartamento. Não, quanto que você tem para pagar? Sim. E o que você quer para você? Então, é isso que a gente foca, né? E é legal, porque eu estou ouvindo vocês falando isso e eu estou vendo o nosso trabalho. Eu estou vendo o trabalho exatamente de entender quanto que esse cliente tem para pagar, de apresentar a solução para ele. Então, acho que se conversa muito bem aí a parte da corretagem e da construção financiada. Sim, com certeza. E, infelizmente, ainda é um produto muito pouco conhecido no meio da corretagem, né? Então, assim, a gente tem hoje até alguns eventos que vira e mexe a gente faz com alguns corretores. Até o próximo vai ser agora no dia 20 de agosto. Para quem quiser participar, inclusive vocês corretores aí que estão nos assistindo, tiverem interesse em participar, manda uma mensagem para a gente, acho que a gente ainda tem algumas vagas. Então é um momento onde a gente tenta passar um pouco desse mercado que é muito desconhecido no meio e isso assim é geral, a gente como o Ronald falou, a gente não gosta de generalizar, mas é o que a gente vê no nosso dia a dia. Os corretores não conhecem, os construtores não conhecem. Entende até como uma concorrência, né? Exatamente. Então, assim, até mesmo o pessoal do próprio banco que tem o produto e que financia o produto não conhece muito. Então, foi um nicho que acabou sendo mais desenvolvido pelos construtores, tanto que a gente treina hoje alguns construtores para eles aprenderem a atuar com essa modalidade, que é uma modalidade que todo mundo precisa. Às vezes a pessoa está lá com o terreno parado, né, e aí entrando um pouco mais nos nichos que existem dentro da construção financiada, né? O principal é o cliente que quer comprar para morar, mas existe um outro nicho que é muito inexplorado, que é construir para vender. Então, hoje, no mercado imobiliário, uma das coisas mais rentáveis de se fazer é você construir uma casa para vender. Se você fizer num local bem valorizado, normalmente a gente fala ali de 30% a 50% de defasagem entre o custo de construção e a casa pronta. Isso quando você literalmente empata ali todo o recurso de obra mais terreno. O grande diferencial de construir para vender através de construção financiada é que você constrói com o dinheiro do banco. Então, imagina a gente falar ali de um imóvel hipotético de 1 milhão, terreno mais obra. Fiz foi 500 mil terreno, 500 mil obra. E você só colocar 200 mil, que são os 20%. Os outros 800 o banco coloca na operação, né? E aí o mais legal é que na construção financiada, você só começa a pagar a parcela depois do imóvel pronto. Então, pensa comigo, o imóvel ali, o custo dele ficou em 1 milhão. 800 mil do banco e 200 mil do cliente. Só que na prática, enquanto a obra está rodando, o cliente só está pagando a taxa de obra. Então ele só vai começar a pagar o financiamento mesmo depois do imóvel pronto. Então se ele vende, por exemplo, imóvel na planta para um local aquecido que hoje... Ele não teve nenhuma despesa, só ganhou. Ele não teve nenhuma despesa e os 800 mil que investiu foi o banco por ele. Então se ele vendeu aquele imóvel na planta, a rentabilidade é em cima dos 200. Então esse imóvel de 1 milhão, ele vendeu, por exemplo, 1,5 milhão, ele ganhou 500 mil, só que ele investiu 200, sabe? E mesmo que ele não... Hoje E tá mesmo difícil. que ele não... Os dois e mesmo que ele não
Pô, você me cortou, eu me Eu falo, não tem problema. Não, rapidinho, só para complementar esse pensamento, Mesmo que ele não venda no imediato, ele vai pagar juros, porque assim, no financiamento que o cliente contrata para o imóvel pronto é assim, eu quero só confirmar que na construção financiada é assim também. Mas mesmo que ele não venda imediatamente, ele vai pagar juros só sobre, talvez eu demorei 6 meses para vender. Eu vou pagar 6 meses de parcela, depois eu vou fazer uma quitação do meu saldo devedor e eu só tive efetivamente juros e a parte que compete Durante pagar o banco só durante o prazo que eu fiquei ali com o Exatamente. financiamento. Isso também funciona desse jeito. Exatamente. Agora Na você, verdade, fica à tô vontade. brincando. Na verdade, a minha falha ia ser, aspas, parecida, pensando no ganho. A gente defende muito com os nossos clientes, a gente também atende bastante investidor. Não tem nenhum investimento que faça... É lógico, você precisa saber aonde você está comprando, o que você está Claro. comprando, Sim, né? sim, Não vou sim. falar diferente disso. Mas não tem nenhum investimento, pelo menos que a gente conheça, que dê mais rentabilidade para você do que um imóvel, né? Sim. Então, se você fizer uma boa compra, o que você vai ganhar é maior, bem maior do que qualquer outro nível de investimento. A gente teve um cliente, por exemplo, que em 6 meses, se eu não me engano, ele ganhou R$300 mil de valorização para 6 meses e ele comprou financiado. Aí. Então, assim, a gente sabe o E valor mesmo do que imóvel, você tenha mas... uma valorização menor, você ainda está falando de uma segurança muito maior. Então, assim, talvez o caso dele foi um pouco atípico do que a gente vê no mercado tradicionalmente. Pegou a pandemia, a gente teve uma valorização, as pessoas começaram a procurar imóveis maiores, Sim. começaram a dar mais valor para o imóvel em si, mas com certeza, em todas essas situações, o cliente, ele sem dúvida nenhuma tem uma segurança muito maior e honestamente, se a gente fala de seguranças pareadas ali, com uma renda fixa ou algo desse tipo, você vai ter um rendimento tão quanto o que você receberia, com a segurança maior de ter um patrimônio, de ter o imóvel ali. Vocês concordam? Sim, com certeza. E aí- Esse que é o ponto, né? Porque partindo do pressuposto, caso o cliente tenha ou não tenha o recurso, isso é indiferente, né? Porque às vezes a gente pensa, financiamento. Tá, então é porque a pessoa não tem o recurso para comprar o imóvel? Não Não necessariamente. Cara, Então, eu concordo assim, tanto com isso. hoje, se você for fazer conta, é matemática, pô. É matemática. Se você for colocar a valorização que as pessoas às vezes desprezam, né? A valorização imobiliária, a taxa de juros do banco e fazer continha de mais e menos com o Selic, enfim, o teu dinheiro ele está sendo protegido quando você contrata o financiamento para você construir e ainda você vende com a valorização. Então, nessa matemática ali de vender e lucrar 400, 500 mil investindo 200, 300, está falando ali de 100% a mais do teu dinheiro. E se você tiver o dinheiro, melhor ainda, porque esse teu dinheiro também Ainda tá está aplicado, rendendo. rendendo em outra Exato, coisa. você deixa ele lá rendendo os juros e você vai pagando a taxa de obra com o rendimento lá do dinheiro no A banco. gente estava conversando Então- disso antes de vocês chegarem, né? É. O Davi é o nosso diretor, pra quem não sabe, né? Então a gente estava aqui contando casos inusitados pro Davi. E aí um deles, óbvio que a gente não vai expor o nome nem pro Davi, mas um deles que a gente falou é um cliente que tem um aporte financeiro muito grande que a gente atendeu e ele escolheu fazer financiamento. Pronto. E talvez para as pessoas soe até como é que ele não vai fazer uma compra à vista. Exatamente porque ele tem muito dinheiro, né? Então ele pode ganhar dos dois lados. E por que não fazer, né? Concordo 100%. Exato. É algo inteligente. É isso. E vamos para perguntas mais diretas, assim, até para que a gente, corretor, consiga passar isso bem para o cliente Legal. e, obviamente, o cliente que está assistindo entenda também. Efetivamente, é mais barato construir do que eu comprar uma casa já pronta, por exemplo? Sim, Uma com boa certeza, com certeza. Muita gente, inclusive, se confunde na resposta dessa pergunta porque os preços de materiais de construção aumentaram no mercado. Então, muita gente às Eu vezes acho fica que esse é o maior confusa. objetivo da minha pergunta. Exato, muita gente fica confusa porque pensa, pô, não, obra tá caro, então será que ainda vale a pena fazer obra? Só que obra tá caro, terreno também tá mais caro e o imóvel também acompanha essa valorização. Então, os imóveis, eles quase sempre, é óbvio que isso depende um pouco da localização que você decide construir, mas na maioria dos locais mais valorizados, a gente fala de 30% a 50% de gap, de diferença entre o custo de construção e o imóvel pronto. Ok. No mínimo. Quanto maior é a valorização da região, normalmente maior é esse gap. Então, quando a gente fala, por exemplo, da Barra da Tijuca, do Recreio dos Bandeirantes, são bairros aqui muito valorizados, às vezes chega a 60%, 70%. É claro que isso varia um pouco, mas sempre vai sair mais barato. Tem outros fatores também de quando a pessoa comprou o terreno.
Exato. A gente, em 2 anos, teve terreno que valorizou em 100% Sim. aqui na região. Então, se ela já tinha aquele terreno lá guardado e vinha construir agora... Mas trazendo para vale uma até mais a realidade pena. de eu não tenho terreno, eu tô procurando uma Do casa, zero, né? eu vou pegar a casa que já está pronta e vou comprar um terreno e uma casa do zero, você também tem essa valorização dos Também imóveis tem, prontos com e certeza. Aí ficam aquela lá na história, né? Laranja com laranja, banana com Exato, banana. Você é tem que comparar o isso. mesmo produto. Ah, eu vi uma casa, não sei, de 300 metros quadrados em tal bairro por 1 milhão. Aí agora a construção mais terreno está dando 1,5. Pode procurar que tem alguma coisa diferente. Ou é no metragem projeto, quadrada, ou é metragem o quadrada. lugar, ou é Isso, alguma coisa. isso é bacana mencionar, que às vezes, quando vai falar de metragem quadrada para construção, a gente tem que ser fidedigno tanto para aprovar o projeto e para orçar a obra. Mas, às vezes, na venda, entra a calçada lá da frente, entra um Entra a telhadinho varanda, ali entra da a piscina. varanda. Então, assim, é legal se atentar a isso, se atentar também à idade do imóvel, normalmente entre esses fatores, e, mais manutenção, importante, que o imóvel mais documentação. antigo vai te- Exato. Né? Documentação, não, minha casa tem um documento, é quando você vai ver a fração ideal, enfim, tem vários fatores ali que vão jogando cada vez mais para baixo o valor do imóvel. Mas Pode produto com produto, vale a pena construir, com certeza. Eu queria fazer 2 perguntas. Eu sempre vou assim, não um monte de perguntas junto. Eu queria fazer 2 perguntas. A primeira é, me colocando ali no lugar de cliente, mas para corretor vai estar suportando esse cliente. Então Sim, é a mesma claro. pergunta. Cheguei e quero fazer um projeto com vocês. Não tenho terreno, não tenho casa, não entendo de documentação. Qual assessoria que eu posso esperar de vocês? É a minha primeira. Aí no passo a passo, tá? Vou pedir para vocês. Responde essa que é longa, depois eu Melhor. faço a segunda, vai. Vamos lá. Passo a passo. Você acabou de chegar, tá decidida a construir. A gente vai, primeiro de tudo, como eu falei, entender com a sua realidade de crédito e entender o que você pensa em construir. Então, o nosso objetivo é entregar a solução. Ao contrário da maioria das coisas que a gente vê no mercado, o nosso objetivo é entender o que você tem de crédito, entender o que você pensa em construir, adequar uma coisa a outra e viabilizar o seu sonho. Então, eu vou falar, você tem X de crédito e com esse X você consegue construir uma casa de 200 metros no Recreio de Bandeirantes. Isso te atende? Me atende, ótimo. Então, vamos dar sequência. A gente vai aprovar o seu crédito. Aprovado o seu crédito e garantindo esse crédito para construir essa casa de 200 metros, já comprando terreno, crédito aprovado, a gente vai assinar um contrato. Nesse contrato, a gente vai deixar claro todo o nosso escopo de trabalho, a gente vai te assessorar de ponta a ponta, desde essa parte do crédito até a elaboração do projeto. Nós temos um time hoje interno de arquitetura, engenharia, para elaborar esses projetos, e depois com a execução da obra. Então, a gente vai te assessorar desde esse início com essa parte de crédito aprovado, a gente vai te ajudar a escolher o terreno, a gente vai ver o terreno, visitar o terreno, ver quais são os pontos que você precisa se atentar no terreno, como o custo de obra, a documentação, a negociação com o vendedor, que às vezes ele não sabe como que funciona esse formato de venda quando se fala de venda financiada, principalmente quando envolve uma construção, aprovação do projeto e tudo mais. Fechado o terreno, a gente vai elaborar de fato esse projeto, né, a arquitetura da casa. Aprovado o projeto, a gente vai aprovar na Caixa, no banco, né, aprovar na prefeitura, e depois de tudo aprovado, a gente começa efetivamente a obra. Normalmente esse processo todo da construção financiada, ele leva de 3 a 6 meses, e é por isso que muitas vezes a gente fala que o nosso maior... O processo, só para deixar claro, o processo é até começar a obra. Ai, tá bom, era Até isso que eu começar a obra, Tá bom. exatamente. Então, até por isso que às vezes a gente brinca que, assim, nós somos engenheiros de financiamento, né, nesse momento. Então, até aqui não começou a obra. Até aqui a gente está falando de projeto, a gente está falando de terreno, a gente está falando de documento, a gente está falando de crédito. Tá viabilizando o empreendimento. Viabilizar o empreendimento dele, exatamente. E aí de obra mais quanto tempo? O pessoal tem uma Aí depende noção. do projeto, Depende. né? Hoje o Mas- nosso projeto está em média quanto? Depende bastante. A gente tem Mas obra de numa 500 metros estimativa, quadrados, assim? de 300, de 700. A partir de quanto tempo, então? Vamos A nessa. assim. partir de 10 meses, vamos Tá falar. bom, show. Vamos falar. Pode falar de 1 ano, de 11 meses, enfim, vai variar. Né? Perfeito. Assim, Dá para falar a não aí de ser um que ano, entre ano e uma meio. estrutura metálica, que é o caso de um dos projetos Dos nossos, projetos que a gente tá tocando onde a gente agora. vai chegar em 40% de obra em 3 meses. Então, mais 4 meses ali está acabado. A gente está falando de 7 meses de obra de 350 metros quadrados. Tá. Entendeu? Então, assim, em geral, a gente pode falar de 1 ano a 1 ano e meio, dependendo do processo burocrático inicial, chega a 2 anos. Desde o momento que você decide começar o processo até a casa pronta lá, até a entrega das chaves, né? Tá. Entendeu? Aí a minha segunda pergunta era sobre a questão do financiamento. Porque assim, para trazer clareza de novo, né? Normalmente, quando é um imóvel pronto e a pessoa tem um financiamento, né? Como é que funciona?
tem a avaliação de crédito pela avaliação do score ali do cliente junto à instituição financeira, né? O banco. E depois tem a avaliação do imóvel, né? Então, para explicar para quem está assistindo, se não conhecer, primeiro entende-se o quanto a pessoa tem de dinheiro liberado pelo banco. Exato. E depois entende o quanto o banco vê que o imóvel vale para definir, de fato, esse aporte, sim, né? Então, num exemplo prático, eu vou comprar um imóvel de 500 mil, o banco me liberou 80%, se o banco avaliar em 80%, eu tenho 80% de 500 mil, né? Só que eu tenho um imóvel pronto, nesse caso, e aí o banco faz a avaliação em cima disso. Nesse caso, como é que funciona? No caso de vocês, como é que funciona? Do crédito, ok, eu vou saber o quanto eu tenho de renda liberada com o banco, beleza. E na hora de fazer a aprovação para ver esse aporte financeiro do banco sobre o projeto, como é que funciona? É o projeto, de fato, que você apresenta? Como é que é? É igual. Na verdade, é bem parecido. A grande diferença é feita uma avaliação em relação ao valor do imóvel comparado ao custo de obra. Então, é avaliado o quanto que vai valer aquele imóvel depois de pronto, já somando o terreno mais obra. Então, o valor do imóvel precisa fazer sentido para ele pronto e o valor de obra também precisa fazer sentido a nível de custo de obra, comparando com as tabelas tradicionais aí da construção civil, que normalmente é CUB ou SINAP, que é usado como referência para os bancos. Então, o custo de obra estando ok, o custo do terreno estando dentro dos valores da região e o valor desse imóvel depois de pronto estando dentro também dos valores da região, o banco vai aprovar sem nenhum problema. Isso é legal, esse ponto, porque a pessoa fala, não, vou desligar o vídeo aqui, vou correndo no banco, vou pegar meu crédito. Calma, porque assim, é aí que entra a expertise, né? De todo esse negócio, de todo esse imbróglio, né? Toda essa burocracia, porque o processo é burocrático, sim. Então, por isso que é importante você estar aliado a um especialista no segmento. Era uma pergunta que eu ia fazer e vou aproveitar esse seu gancho. Qual é a diferença? A gente fez essa pergunta quando o pessoal do crédito imobiliário sentou aqui com a gente. Qual é a diferença de eu ir no banco, de eu bater lá na porta do banco e eu procurar vocês na prática para essa operação? Então, trazendo especificamente para a construção financiada, é totalmente diferente. Porque esse produto em específico, ele é pouco conhecido até dentro das agências bancárias. O crédito imobiliário já é nessa situação? Já é. Então, falar da construção financiada, você pode fazer um teste. Vai em pelo menos 2 agências bancárias grandes e pergunta, eu quero construir minha casa sem dinheiro. O gerente, próximo, por favor. Ele eu também vai quero. te chamar de louco e tal. Eu também quero, mas assim, também queria um iate, enfim, um jatinho, por aí vai. Então, é completamente diferente porque ou a turma lá dentro não domina ou não quer dar a devida atenção a esse produto, né? Então, a gente tem que entrar com essa parte de projeto. Tem algumas planilhas que a gente tem que montar e apresentar para o banco. Então, tem alguns parâmetros que a gente tem que seguir, tanto algumas tabelas tradicionais e dependendo da complexidade do projeto, como eu falei aqui, tem uma casa de aproximadamente 500 metros quadrados, com piscina de borda infinita, estrutura metálica, um muro de arrimo de 100 metros quadrados. Então, dependendo da complexidade do projeto, não tem tabelinha, formulinha mágica no Google que você vai pegar, olhar e preencher a planilha. Então, você tem que entrar com várias argumentações técnicas para o banco avaliar aquele imóvel de acordo com o que ele realmente vale. Perfeito. Entendeu? Então, entra todo esse know-how pré-obra, né, que a gente fala. Então, por isso, esse contrato pré-obra que a gente assina com o cliente, que vai incluir essa parte da assessoria do financiamento, prefeitura, projeto, assessoria do terreno, enfim, esse conjunto todo, para então viabilizar o empreendimento. Você, nossa, empreendimento? A tua casa mais o terreno é um empreendimento que tem que ser interessante para o banco. Sim. Porque se você tem a renda, beleza, você tem um score e tudo mais, mas se aquele teu projeto não for interessante para o banco, ele rejeita. Nada feito. Afinal de contas, até então, assim, falando de uma forma muito... que até choca, mas o banco está comprando aquele projeto, né? Até que você termine de pagar. E é isso que o banco vai avaliar, né? Ele está comprando algo, né? E eu pago mais por isso? Resumindo, para vocês, já que eu né? não vou no banco direto, o custo de vocês é o custo de uma empresa de engenharia que vai fazer a construção da mesma forma. Exato. Não tem nenhum custo de assessoria, de suporte a essa parte, ou tem do financiamento? Na prática, a gente só desmembra esses custos, né, numa assessoria inicial, já incluindo toda a parte de obra, toda a parte de projeto, assessoria de financiamento. Que qualquer outra empresa de arquitetura ou de engenharia também cobraria, exatamente. E já com essa solução do crédito, e depois a gente faz um segundo vínculo só falando de obra propriamente, né? Perfeito. Então, quando a gente soma os dois,
dá para falar que não tem nenhum custo de assessoria, né? É como se a gente fizesse a preço de obra e já dando a nossa assessoria. A gente só divide em 2 vínculos até para deixar o cliente mais à vontade. Porque muitas vezes, por exemplo, surgem clientes de outros estados, de outras cidades, que nem faz sentido para a gente tocar a obra em si, mas eles contratam a gente só para essa assessoria pré-obra. Muitos construtores, às vezes, também contratam a gente para a gente tocar essa assessoria pré-obra, a gente presta essa assessoria. Aí, nesse caso, sim, aí é só assessoria, entendeu? Quando é o nosso cliente final, seja para morar ou investidor, essa assessoria está dentro do custo de obra. Perfeito. Sim, sim. E a gente tem projeto Rio Grande do Sul, Minas, Espírito Santo, São Paulo. A gente não está executando a obra, mas está prestando essa assessoria pré-obra. Fica a dica aí, ó, para você que quer construir de outro estado, ó, também pode. Pode chamar a gente. O que vocês têm observado no mercado como um todo, assim, né? Então, agora eu quero falar de tendência mesmo, né? Tanto em questão, assim, ambientes, então, o que tem crescido, a galera tá procurando o tal do escritório, que já tá começando até a ficar batido um pouco, né? Mas para dar um exemplo, o que de fato tem crescido, e em termos de material, o que tá em alta? Assim, cara, isso aqui todo mundo me pede. Por que eu tô fazendo essa pergunta? Primeiro, porque a gente tem clientes que vão entender qual é a qualidade dessas duas questões, e segundo, porque corretores vão poder indicar um melhor caminho, né, cara? Isso aqui vai valorizar teu imóvel, isso aqui não vai. Então, o que vocês têm observado como comportamento de mercado? Então, dependendo do público, a casa tem que ter uma porta grande, né? Se não tiver porta grande, eu não compro. Tem alguns pontos, por exemplo, a porta grande, escritório, escritório / quarto de hóspedes, hoje em dia é muito usado. Aquele famoso quarto do idoso que a gente chama. Que é o da parte que é de o baixo. quarto da parte de baixo. Hoje em dia não tem como fazer uma casa sem. Aí, eu vou chutar posso? Pode. Cozinha com ilha. Cozinha também. com ilha hoje está muito em moda. E a cozinha é quadrada, assim, né? Ou com ilha ou quadrada. Corredor esquece, né? Corredor, todo mundo tá traumatizado com cozinha corredor. Aí falando de materiais, por exemplo, aquela pedra na verdade é um porcelanato que imita aquela pedra ijal de Maldivas na piscina. Sim. Isso é o que todo mundo pede hoje. Piscina de Maldivas, Eu quero a piscina de Maldivas. Mas qual o preço? Não sei, mas dá pra fazer mais barato, então eu quero. É sempre assim. Aí a gente mostra o preço da pedra. Não, pode ser aquela pode similar ser aquela ali. Não precisa ser Maldivas, pode ser. Pode ser similar. Exato. Aí quando a gente vai pra parte, por exemplo, da ilha, hoje tá muito comum fazer a ilha com quartzo, é bem mais caro, mas muita gente ainda prefere. Então, algumas pedras também que estão mais na moda. Então, assim, tem muitos materiais que... A gente tem muito pedido pra Corium, né? Muito. Não, só a gente que é quer caro muito, a beça, né? É lindo, valoriza super, mas é caro. Sim, a gente já teve cliente de exigir unidades que tenha Corium na cozinha. Não é mais fácil porque a você modelagem trocar é depois? única, né? Mas assim, falando de tira a pedra e tendências, coloca lá. acho que é mais isso. Esse conceito do quarto embaixo, o conceito de integração entre a sala e cozinha com ilha. Quando a gente fala de construções mais contemporâneas, a platibanda no telhado, aquele telhado que não embutido, aparece. Então, isso tudo vai formando o que hoje a gente fala um projeto contemporâneo, né? Sim, e que é valorizado, né? O mercado hoje valoriza. Sim, a piscina também a gente tem percebido que tem um público que está preferindo aquela piscina com a raia, né? Que eles falavam muito, não, quero pra piscina nadar, quadradinha né? aqui, não, quero uma raia, por mais que seja mais estreitinha, mas quero uma raia ali para nadar e tudo mais. Então... E a própria prainha, né, que a gente chama, ou o deck, ele molhado, né, que é para as crianças. Valoriza muito também. Valoriza muito. Sim. Eu não sei se você tinha alguma pergunta, mas eu vou fazer uma pergunta que não é técnica, assim. Tem algum caso, eu sempre pergunto isso, né? Tem algum caso inusitado, assim, que vem à cabeça de vocês, vocês falam assim, gente, eu nunca imaginei um cliente falar isso, pedir isso, sei lá, qualquer coisa assim. Tem algum caso inusitado? Que vocês falem, mentira, eu tive que fazer isso. Pode ser. Um projeto? Teve. O Vitor já lembrou, o Vitor ficou ali, ó. Não, assim... o que mais me veio... Falando de projeto, né? Tá bom, pode ser. Falando de projeto, um caso inusitado, que é até uma obra que a gente está concluindo agora, teve um cliente que pediu não tinha espaço para isso, mas ele pediu uma tomada para fazer para botar uma esteira na varanda do quarto dele, sendo que não cabe, não tem acesso para esteira, sabe? Então ele acessa a esteira para correr ali. E é uma varanda que acessa tanto pelo quarto quanto pelo corredor. Pelo corredor. Então, assim,
ficou Diferente. Ficou diferente. Mas ele queria. Ficou usado. E ficou usado. Já teve caso também. A gente tem Não, e eu quero uma suíte sem banheiro, né? Quero uma suíte sem banheiro. Oi? Fiz uma suíte Não, peraí, sem gente, vamos falar conceitualmente o que é uma suíte. Né? Sério? Foi, já teve Sério, suíte sem banheiro. A gente já teve cliente que quis fazer a área gourmet, só a área gourmet no segundo andar. Totalmente junto com o escritório, bem diferente. Você gosta de festa, né? Não, mas só a festa vai lá pra cima. Não, mas ele tá trabalhando, enquanto isso que era gourmet junto com o escritório. Fica ali que eu tô te olhando. Literalmente. Maneiro. Sem piscina, sem nada, só área gourmet. Não, mas pra mim a suíte sem banheiro ganhou. Suíte sem banheiro Gente, não pode. Já que a gente tá falando de obra, assim... Só pra complementar, já teve o caso do toboágua ligado o escritório pra piscina. Pô, isso é legal. Essa é alívio, né? Não, terminei de estressar, já vou direto. Legal. Esse projeto ele é bem interessante. São 3 pavimentos a casa, né? Que legal. E o cliente hoje ele tem um escritório e tem uma casa. Ele falou, não, vou levar minha equipe para dentro de casa. Então ele está preparando. Negócios digitais, então assim, Exato. Então no projeto tem um acesso individual para os funcionários acessarem, e ele tem um espaço para CrossFit para ele. Ela gostou da ideia. Eu já tô ganhando no tobogã, já, opa! Sendo que o escritório, não, a gente, galera pode descer. No final do dia. Pode descer no tobogã, mas não dá na piscina, não. Dá no CrossFit ali. Então a galera aí eu já não vai gostei. lá e curte CrossFit e tudo mais. Aí eu já não gostei. Termina um dia de tensão, aí você vai pro CrossFit. Já mexeu no Aí você sai do tobogã, CrossFit e mergulha na piscina. É inusitado, Pô, mas é bem bacana. O projeto é bem legal. O que eu ia perguntar é o seguinte, já que a gente tá falando dessa questão de obra, vocês também têm produtos para quem compra uma casa antiga, por exemplo, e precisa reformar, ou para quem tem uma casa antiga e precisa reformar, enfim, eu quero fazer um projeto, mas eu já tenho a casa, ou eu quero comprar uma casa que eu vejo como uma oportunidade e quero transformar aquele patrimônio, aquele imóvel em algo mais contemporâneo, em algo mais moderno. Existe essa ferramenta também? Sim, é como a gente estava falando, né? Você pode ver às vezes um deságio grande até do custo da construção do imóvel pronto, porém ele vai precisar de um retrofit. É possível isso acontecer. Então a gente também dá essa assistência, também tem equipe para executar, dependendo da região, é lógico. E o detalhe, também dá para financiar. Exato. É o principal, né? Também dá para financiar a reforma ali, dependendo do orçamento. E tem alguns outros parâmetros, né, de exigência ali do banco, querendo ou não, aliena também o imóvel. E tem um ponto de partida ali para ele liberar o recurso. Ele não vai liberar R$10 mil para você fazer a reforma do seu quarto. Nesse caso seria a partir de R$50 mil a reforma. Exato, exatamente. Mas um retrofit mesmo. Um retrofit mesmo. Gente, para você que não conhece o termo, retrofit é quando de fato vai se alterar ali a residência, né? O imóvel. Então é de fato você repaginar, digamos assim, o imóvel. E o que é muito legal é que vocês estão falando aqui pra gente que dá pra financiar. Então você, às vezes, que olha um apartamento, uma casa e fala assim, pô, mas aí eu não vou ter dinheiro pra fazer obra porque eu vou ficar descapitalizado, etc. Eis aí uma solução. Sim. Então você pode recorrer a esse tipo de questão pra você conseguir fazer a sua obra. A gente tá até pra fazer uma visita e prestar assessoria ao cliente, um condomínio de alto luxo aqui. As casas lá estão avaliadas entre 20 e 25 milhões. Já sei onde é. E ele tá comprando a casa na faixa ali de 15. Porque ele vai retrofitar. Pela oportunidade. A casa é bem antiga e tudo mais, de repente vai ficar em 3 ali. Então, a casa era 20, no final deu 18. Então, vale a pena. Ganhou 2 milhões. Vale muito a pena. E ainda tem essa questão de deixar do seu jeito, com sua cara. Exato. Por que eu tentei trazer essas perguntas mais conceituais? Agora a ideia é falar mais para corretor, assim. Então, resumindo, eu tenho a possibilidade, que é o que, vamos dizer, 98% dos corretores de hoje fazem, que é vender o imóvel pronto. Sim. Só que a gente abriu nesse Imóveis Cash aqui 2 novas soluções, que é esse mesmo cliente que não encaixa em casa nenhuma, eu consigo oferecer uma casa para ele mais barata e eu consigo oferecer uma solução para ele de retrofitar essa casa financiado, sem custo adicional, ou melhor, com o custo que no final ainda vai ser de 30% a 50% mais barato do que comprar essa casa pronta.
E além disso, eu ainda estou oferecendo para ele outro serviço que é, eu não achei nem a casa mais barata, mas eu tenho a possibilidade de comprar um terreno e fazer a casa dos sonhos deles dentro de um custo que é 30% a 50% mais baixo do que o custo. Então, é mais soluções para o corretor. E eu queria terminar essa exposição perguntando para vocês, é normal? Como é o trabalho com vocês com corretores? Vocês incentivam corretores a procurar empresas que fazem isso? Ou todos os corretores do Brasil podem procurar a empresa de vocês? Como é que funciona esse trabalho com os corretores de imóveis? Isso é bem interessante porque a gente tem algumas parcerias bem legais com corretores. A gente acredita hoje que, quando a gente fala de mercado imobiliário, é muito difícil, quase que impossível você fazer negócio no mercado imobiliário sem ter um corretor envolvido. Porque normalmente são os corretores que têm as melhores opções de imóveis, os melhores clientes que estão em busca dos melhores imóveis. Então, quase sempre as nossas transações imobiliárias envolvem algum corretor parceiro. E tem outro ponto também, que é a questão do profissionalismo, né? Porque Exato. é a mesma coisa que você falar, então eu vou bater na porta do banco e vou pedir o dinheiro, mas tem muita coisa por trás disso para acontecer. Exato. Um corretor profissional, de fato, ele vai te dar uma assessoria que é diferenciada nesse momento, né? Com certeza, com certeza. Então, quando a gente fala do produto construção financiada como um todo, eu enxergo que para os corretores é um produto interessantíssimo de se explorar e ainda, pelo que a gente falou aqui, é totalmente inexplorado. Quem explora mais hoje são os construtores ainda. Então, para o construtor, para o corretor que acabou de vender um terreno, por exemplo, e aquele cliente não sabe ainda o que fazer com aquele terreno, é uma solução perfeita, tentar encaixar ali uma construção financiada em terreno próprio. Ou para aquele cliente, como você falou, que está buscando um imóvel pronto e não encontrou algo no preço que ele está buscando, oferecer a solução da construção financiada já com a solução completa. Ou até mesmo do retrofit com a reforma financiada. Então, é sim um nicho muito interessante para se especializar, literalmente. Não é um nicho também tão simples, né, de aprender, né? Tem que de fato se debulhar um pouco para estudar, para entender como funciona. Para isso até que a gente tem alguns eventos, a gente dá bastante informação porque o nosso papel hoje, o nosso foco, a gente acredita que é dar conhecimento para o mercado. A gente enxerga que só se o mercado realmente crescer como um todo nesse conhecimento é que a gente vai crescer e as pessoas vão entender cada vez mais. A gente brinca que a gente trabalha com um produto que ninguém conhece, tem um nível de consciência totalmente zero. Então, eu gosto muito de usar a comparação, por exemplo, com um carro voador. Se você descobre hoje do dia para noite que existe um carro voador, você vai se interessar? Vai, mas você não vai comprar de primeira. Porque você vai ver, como é que funciona? Peraí, é igual quando surgiu o carro elétrico. Você começou a pesquisar, você vai, mas como é que abastece? Mas a economia é igual, mas aí fez conta, vale a pena? Será que faz sentido? É a mesma coisa. Construção financiada, para a maioria das pessoas, seja para quem quer morar, para quem quer investir, para o corretor que está conhecendo agora, é um produto totalmente novo. Então, se você está conhecendo agora, normalmente você precisa estudar um pouco. E aí você vai criando um nível de consciência. Então, esse é o nosso papel hoje, esse é o nosso foco, criar essa consciência, tanto no corretor, quanto no investidor, quanto no cliente final, para ele entender e aprender a vender esse produto. Né? Eu acredito sempre no mercado colaborativo. A gente conversa muito sobre isso, né? O Imóveis Cast nasceu por isso, né? Eu acho que hoje em dia não existe mais concorrência. Não. Honestamente, assim. Eu acho que cada vez mais a gente já tem corretor agendado para vir no Imóveis Cast. Você vai trazer outro corretor, você vai divulgar outro corretor? Vou. A ideia é que a audiência, o reconhecimento que a gente tem por ser profissional seja maior do que a ideia de, vou escolher vou escolher outro, concorrência. Mas por que eu tô falando isso? Eu gosto da ideia da colaboração, porque assim, se eu sei que vocês fazem isso muito bem, eu não preciso aprender para fazer. Eu sei vender imóvel. E você sabe que eu vendo melhor o imóvel do que vocês que fazem a construção financiada. Então, a minha ideia é, eu vendo, mas eu vou colocar na mão de alguém que sabe fazer isso muito bem. E a gente usa isso, a gente costuma dizer que a gente tem pessoas plugadas na gente, né? A gente usa isso em praticamente tudo que a gente faz. Eu não sei fazer financiamento imobiliário, por mais que eu saiba a noção do financiamento imobiliário. Só que ao invés de eu ir lá e... eu poderia ser um correspondente, eu tenho um movimento hoje na nossa empresa que eu poderia ser um correspondente bancário. Por que eu não sou? Porque, cara, tem alguém que sabe fazer isso e é específico para fazer isso. Eu sou bom no que eu faço, eu passo para quem é bom no que faz. A nossa advogada, por exemplo, tem um movimento que ela é quase exclusiva nossa. Ela até atende outros clientes, mas ela tem um número de operações boas por causa da gente. Para até que o mercado ele seja nivelado, porque é muito ruim quando você vai atender o cliente e tudo mais, ele, mas eu vi um outro ali que está entregando o mesmo serviço pela metade do preço.
Você sabe que na prática não é, aquele outro profissional não está capacitado para aquilo, só vai frustrar aquele cliente. Né? E isso gera estímulo até para vocês, né? Porque a partir do momento que nivelou, vocês já precisam de um passinho a mais ali para ficar acima, né? A gente conheceu os meninos, inclusive, dessa forma, né? De entender qual é a possibilidade que a gente tem de levar um cliente para vocês, de fazer um retrofit, de fazer uma construção. Se é do seu interesse, por exemplo, saber, pode entrar em contato com a gente, né? Nas redes sociais, o Instagram, @casaldelcarvalho. E a gente, inclusive, leva até os meninos. Quero construir, quero retrofitar. Enfim, a gente conheceu eles, assim, através dessa parceria, né? E isso que você falou está muito relacionado à Academia de Carvalho, que é a nossa parte de curso digital, né? A gente acredita, quando a gente lançou a ideia do Venda Imóveis pelo Instagram ali, mas você é onde você capta o maior número de clientes ali. A gente capta o maior número de clientes, só que eu quero capacitar outros profissionais a também ter essa captação. Até porque eu acredito que hoje a informação, ela não é a pepita de ouro mais. Não adianta. Hoje, se alguém pesquisar um pouquinho, ou se alguém entrar lá no curso do Venda Imóveis pelo Instagram, por menos de R$100, você aprende a fazer a estratégia que a gente faz dentro das redes sociais. E ótimo, porque a gente vai ter mais profissional fazendo, e aí o que nivela o casal de Carvalho para esse outro profissional é profissionalismo, é capacidade de trabalhar. Aí ótimo, isso vai fazer com que ele também assista Imóveiscast, assista outras coisas e se especialize em outros temas para que ele, agora eu tô trabalhando nível a nível. Exato. Aí foi o que a Kézia falou, caraca, agora eu quero ser um pouquinho mais, eu quero trabalhar um pouquinho melhor. A gente defende, um propósito nosso é que o mercado imobiliário seja melhor daqui para frente. Sim. Acabou. A gente não quer mais o corretor que não é profissional, por isso que a gente defende essa comunidade de corretores profissionais. A gente não quer mais o corretor que é Uber e é corretor. Sabe por quê? Porque isso faz com que a pessoa fale mal do corretor. E nada contra você que é corretor e é Uber, você vai mudar isso. O primeiro passo é comprar o curso lá do Venda Imóveis pelo Instagram. Mas assim, esse cara não vai atender bem e é a minha profissão que é falada mal. O pessoal fala mal da minha profissão. Corretor de imóveis só sabe empurrar as coisas. Fica me pressionando. Quantas vezes a gente não atende cliente? Não, o corretor ficou me ligando, falou que se eu não fechasse e não ia acabar, ia vender. Não, cara. Você tem que fazer uma venda coesa, com qualidade. E é isso que a gente quer passar. Esse é o nosso propósito. Se a gente olhar para o mercado amanhã e falar assim, cara, a gente formou um mercado muito melhor. Aí, cara, acabou essa guerra de produtinho ruim. Tudo melhora. Porque o cliente sabe mais, o corretor sabe trabalhar melhor, as construtoras vão entender e vão construir melhor. Vocês fazem um trabalho que, se Deus quiser... Cara, eu também torço demais que isso entre na cabeça do corretor e no mercado como algo que... Vai ter gente que vai entender. Para mim é melhor construir. Eu posso esperar 1 ano e meio para construir a minha casa e eu vou ter um produto muito melhor do que comprar uma casa já pronta. Ótimo. E esse cliente ele tem que construir mesmo. E para ele é melhor, né? É uma solução melhor. Esse que é o ponto. A pessoa, o profissional da área, ele tem que entender que é mais um produto que ele pode oferecer. Ou seja, ele está abrindo um leque ali na mão dele de produtos. Ele não tem só o apartamento pronto, ou só a casa pronta. Ele tem obra, ele tem reforma, enfim, tem N produtos. Da mesma forma também a gente vende a obra, mas a gente também vende imóvel pronto para quem quiser, né? Para o cliente que quiser o imóvel pronto. Então, e isso gera mais mercado, porque você vai construir para um investidor. O investidor vai me dar o outro imóvel para vender, porque daqui a pouco é mais um imóvel disponível na área que a gente trabalha. E aí cada área tem a sua construtora ali que trabalha, para que eu possa vender também. E aí é economia, vai girando. A gente está falando que investidor, às vezes a pessoa, caramba, investidor é o cara que tem 10 milhões lá nas ações, não. Aí a gente está falando aqui, de repente, de um médico que tem uma renda ali de 30 mil, ele consegue pegar um crédito, pegar um dinheirinho dele que tem guardado e já construir a primeira casa dele para vender, entendeu? Investidor é aquele que tem o ato de fazer algo não para morar, e sim para que aquilo sirva de investimento. Exato, até mesmo porque às vezes o cara, ele nem tem ainda, uma carreira tão consolidada e tal, mas ele tem um dinheiro guardado e é uma forma dele fazer dinheiro e girar capital. Então, é uma maneira de investir. É muito quanto a pessoa tá com o apetite de fazer isso girar, né? Sim, é isso, assim. Então, o investidor ele não precisa ter um grande aporte. Não. Ele precisa ter vontade e um inicial. Ponto. Né? E aqui ainda
o aporte é bem pequeno, precisa de renda. Só isso, só comprou a renda, tem um aportezinho do imóvel, né? Então. E assim, falando sobre esse ponto do curso, né, da academia que vocês criaram, né, iniciativa bem legal, exatamente esse é o nosso propósito também. Acho que a gente está bem alinhado nisso, porque a gente também veio meio que guinando ali um mercado que até então não existia, hoje está começando a ficar um pouco mais falado, e a gente treina outros construtores para isso, sabe? Para que eles saibam como vender essa solução para o cliente final, para que eles entendam como entregar o produto final, e aí aos poucos os corretores começam a entender mais, aos poucos cria-se um ecossistema onde todo mundo entende mais sobre um produto ou sobre um nicho, e automaticamente esse nicho começa a chegar em outras pessoas que às vezes precisam desse produto e nem sabem. A maioria dos nossos clientes não sabia, não tinha a menor ideia de que existia essa possibilidade. Dava pra fazer, né? E hoje virou assim, uma solução que caiu como a mina de ouro no colo deles, sabe? Então, é isso que a gente defende, tanto que a gente também tem hoje um curso, um infoproduto que a gente criou para treinar esses construtores. Vamos trazer ele para dentro da academia, né? Vamos conversar. Convite ao vivo. Vamos encorpar, vamos só pra gente puxar aqui, você falou que também tem um evento para corretores, acontece frequentemente, ele é pontual, se eu não me engano, o próximo é agora dia 20. Dia 20. 20 de agosto. Na verdade, normalmente a gente faz pontualmente, né? A gente não consegue fazer sempre, até pela nossa logística. Dificilmente a gente consegue estar junto, nós dois no mesmo ambiente, essa que é a verdade. Normalmente o Ronald está mais rodando as obras, eu fico um pouco mais no escritório. Então, o próximo agora vai ser dia 20 de agosto. Próximo, sem ser esse próximo sábado. Provavelmente acho que o próximo sábado, né? Vai ser na nossa sede. Então, quem tiver, inclusive, interesse em participar, a gente vai botar o link aqui embaixo. Bota o link aqui embaixo, manda uma mensagem pra gente. A gente convida também. Legal. Vamos pro jogo rápido? Não, tinha mais uma pergunta. Eita, deixa eu só lembrar. Pô, tá já tão bom aqui, o papo, cara. Já foi mó tempão, né? Já deve ter o quê? Faço a menor ideia. Esqueci. Vamos pro jogo rápido. Aí você coloca lá no meio do jogo rápido. Tá bom, era muito boa a pergunta, mas eu esqueci. Vai, próximo. A gente não começa o jogo rápido assim, mas nesse caso eu vou começar porque eu acho que tem tudo a ver com a conversa. Tá. O que é a... Lembrei. Vai. Desculpa. Não era uma pergunta, era um comentário. A gente estava falando sobre essa questão de ensinar o mercado. Não sei se vocês já leram o livro da XP, né? Na raça ali, do Guilherme Benchimol, e era muito isso no início, né? De uma empresa que, enfim, hoje é basicamente a maior empresa de investimentos. É um mercado um pouquinho diferente do nosso, mas que tinha isso, né? No início dela ali, ela apostou muito em ensinar para as pessoas como se fazer investimento. Sim. E aí, automaticamente, você ensina. E qual é o seu produto? Meu produto é investimento. Então, automaticamente, eu ensino aquele público a consumir o meu produto e depois eu sou a solução para ele como autoridade. A gente falou isso lá no início, né? Sim. Eu sou a autoridade para ele, porque se eu ensinei ele a fazer isso, ele vai fazer aquilo comigo. Então, acho que isso é um ponto bem legal também. Agora pode ir pro jogo rápido. Mais uma que foi assim, é muito difícil você ver serviço de engenharia se tornando franquia. Mas quando você fala de energia solar, é o que mais tem hoje em dia. Verdade. Então, assim, as principais empresas no Brasil, elas começaram treinando, né? Dando curso para pessoas que queriam aprender ali a técnica, e hoje a gente tem N empresas aí que tornou acessível, né? Hoje um projeto de energia solar que de repente sai por 30 mil reais, antigamente era 300 mil reais. Então, assim, foi tornando acessível para todo mundo essa solução. E mais um exemplo de como é bom para o mercado, né? Esse é um exemplo prático. Era 300 porque poucas pessoas faziam e poucas pessoas sabiam fazer. E é bom para todo mundo, né? A gente tem vários clientes que quando a gente vai visitar a casa para começar a venda, um dos diferenciais é, poxa, a gente tem esse tipo de projeto, a conta de luz vem tanto, e isso chama atenção, não tem jeito. Mas quando você tá falando de uma casa de 500 metros quadrados, 700 metros quadrados, vale muito a pena. É uma diferença considerável todos os meses, né? Não tem como. Com certeza. Jogo rápido. Vamos lá. Vou começar perguntando qual é o sonho de vocês. Aí é de cada um, não sei se vai ser o mesmo, mas enfim. Dentro do mercado imobiliário, o que vocês querem de fato construir? Eu não tô falando só de casa, não. Tô falando de construções mesmo, né? Idealizações, etc. O que vocês querem construir que vocês ainda não construíram? Sim, o maior objetivo que a gente até compartilha isso é a gente impactar 1.000 pessoas, né? Esse é o primeiro objetivo. Quando a gente fala de impactar, é de realizações de alguma forma, né? Seja clientes, sejam colaboradores, sejam parceiros, né? A gente está perto aí desse número para poder galgar ali um número ainda maior. Então, isso é um alvo nosso. Né? Exato, quer complementar? Exato. Não, é basicamente isso, né? O nosso propósito sempre foi impactar. No início era muito mais levar uma solução que não existia ao mercado, e quando a gente começou a levar isso com um pouco mais de excelência,
o nosso objetivo já começou a ir um pouco mais além, é aquela história, quando você começa a fazer o que você faz bem feito, você começa a enxergar muito mais o propósito do que a operação ali, né? Que é uma coisa mais micro, uma visão micro. E nessa visão macro, impactar pessoas, seja o cliente final, o investidor, o corretor, o construtor, parceiro, de alguma maneira a gente saber que está ajudando o mercado, dando uma obra a mais para a pessoa, ou então dando uma venda a mais, ou então dando um imóvel a mais, de alguma maneira realiza a gente. Quer falar? Vamos pro livro. A gente sempre Então começa vai, com o livro. vai você pulou a ordem aí, eu vou voltar pro livro. Quero um livro que talvez inspirou vocês, impactou vocês aí. Rapaz, um livro. Esse daí tem a biblioteca em casa. Tem muitos livros que... Eu vou falar o meu, você vai pensando aí. O meu é mais fácil. Vai. O livro assim, que me impactou muito foi O Sonho Grande, Jorge Paulo Lema, Beto Sucupira. Foi um livro que eu li no meu último ano na empresa que eu estava como CLT. Então, ele falou ali para mim, né, no livro, que, cara, vai e faz, né? Eu Por isso não que sabia foi o nada... último ano como CLT, né? Porque assim, eu tava decidindo se eu ia largar para partir para móveis planejados, sabe? Eu tava em obra, pô. Não tinha nada a ver com aquilo. E ele falou para mim... não tinha nada a ver com o seu sonho, assim, né? Porque... Exato. Mas assim, de certa forma, eu tinha um sonho de empreender. Né? Então, eu tava ali dentro da construtora, não tinha... aquela meritocracia buscada, mas foi bom, né? Foi bom, eu estava pleiteando algumas coisas que não foram realizadas, mas foi bom para motivar a virada de chave para empreender. E o que ele falou ali para mim, ele falou, cara, hoje eu sou dono de uma das maiores marcas de cerveja, só que eu não sabia nada de cerveja, né? Então, assim, eu falei, cara, vambora, vamos empreender, vamos partir para esse sonho grande, que sonhar pequeno dá o mesmo trabalho que sonhar grande. Né? Exato. Eu sou um pouco suspeito para falar de livros, porque eu sou apaixonado, literalmente, por leitura como um todo, principalmente voltada para negócios, sabe? Mas, assim, até por ter lido muito, acho que, para mim, o principal livro de todos é a Bíblia, porque eu acho que abrange tudo numa coisa só, sabe? Sem entrar no ponto de vista religioso, espiritual, mas acho que abrange tudo de uma coisa só e vira um manual. Então, assim, para mim é o principal hoje, mas falando mais de negócios, eu acho que o que mais, assim, foi um divisor de águas para mim na minha carreira foi o Ponto de Inflexão do Flávio Augusto, não sei quem já teve a oportunidade de ler, que assim, ele teve vários pontos de inflexões na vida dele e como qualquer empreendedor, existem vários pontos de inflexões que a gente passa e que a gente fica meio, e agora? Para qual decisão eu vou? E não tem como empreender sem passar por esses pontos de inflexão, né? Então, foi inclusive um dos momentos que eu lembro quando eu li esse livro, acho que algumas semanas depois eu tive a ideia da construtora e eu falei, pô, é agora, é isso, vamos embora. Sei lá se vai dar certo, mas vamos apostar e deu, né? É isso. Exato. Eu vou usar esse seu comentário, eu sei que não é a gente que tá respondendo, né? A gente tá perguntando, mas eu vou usar esse seu comentário porque você falou, por exemplo, da Bíblia, né? Tem... eu não sei nem quantos, assim, coaches, empresários, enfim, né, com um nicho grande aí, empreendedores como um todo, que o primeiro livro que todos eles citam, Provérbios, né, Antigo Testamento, Bíblia. Claro que não é só Provérbios, eu concordo plenamente com o que você falou, que a Bíblia traz tudo. Mas fica aí mais uma dica de leitura para você que está assistindo a gente. É um livro, de fato, de sabedoria, né, escrito por Salomão, e tá no meio da Bíblia, Antigo Testamento, fica Provérbios também para você ler lá. É realmente uma fonte de conhecimento, de sabedoria, né? A Bíblia é muito mais do que isso. Eu tô falando do que você pode começar a extrair também de Provérbios, né? Independente do ponto religioso, né? A pessoa tem muito para aprender ali. As histórias da Bíblia como um todo trazem muito ensinamento. Então, assim, eu, por exemplo, eu sou apaixonado por biografia. Eu, por ser muito empreendedor, os livros que eu mais li sempre foram, que mais me prenderam, sempre foi biografia. Então, assim, ler biografia de grandes empreendedores, para mim, sempre me inspirou muito. E aí, quando eu comecei a ler algumas biografias, que não deixam de ser biografias, né? Mas bíblicas, assim, histórias de grandes personagens bíblicos, você vê ali uma lição de empreendedismo, para a maioria deles ali. De liderança, de empreendedorismo, concordo. Tem tudo lá, base de tudo. Né? Tá tudo. Qualquer grande livro de qualquer grande coaching profissional, empresário, você pode pegar o que ele fez, né? Qual foi a grande sacada dele? Alguém já fez há milhares de anos atrás e está ali escrito, né? Então, é essencial, é a base. Uma das minhas formações, eu fiz coach. Quando eu comecei, eu venho de mercado corporativo, né? Então, quando eu comecei a liderar mesmo no mercado corporativo, eu falei, não, vou fazer coach. A minha ideia, atendi, mas a minha ideia não era atender. A minha ideia era estar
plenamente capacitada para extrair o melhor do meu time, sabe? Sim. E aí eu já tava até com o Diogo, né, amor? E aí eu fui fazer o curso de coach. Eu sou cristã desde pequeno. Mas eu aprendi de fato a ler a Bíblia, eu já tava na casa dos 30. Ali, quando eu aprendi de fato a ler. Lia, mas não é aquela, sabe? E eu lembro que quando eu fui pra esse curso de coach, que foi antes dos 30, eu voltei pro Diogo e falei assim pra ele, Vi, se eu tivesse lido a Bíblia inteira, eu não precisava do curso. Pois é. Então, assim, eu não tô desfazendo de nenhuma profissão, mas a fonte é ali, que foi o que você falou. Alguém já fez há milhares de anos atrás. Verdade. Assim, eu tenho que falar, eu não posso generalizar, eu fiz um curso, eu não fiz todos, mas tem muita questão mística que eu, particularmente, não sou a favor. Então, tem muita questão mística, mas os fundamentos ali dos princípios, por exemplo, cultura de honra, que é algo muito forte. De onde vem isso? É da Bíblia. Sim. Se você não sabe, é porque você ainda não leu, mas tá lá, não foi ninguém que inventou, né? Então, de fato, tem isso, assim, né? A Bíblia, ela traz esse manual muito completo para você saber agir em todas as questões, né? O problema, eu acredito que é que muitas pessoas colocam a religião à frente da Bíblia. Então, cria essa venda, essa barreira. Sim. Contra a verdade, contra o que está escrito ali, que abre, né, os nossos olhos, abre os nossos caminhos para realizar tudo que a gente tem que realizar. Exatamente. Exato. Vamos, assim, seguindo nesse ritmo, uma inspiração para vocês. O que inspira vocês a acordar todo dia Quem, e o que, né? botar na Enfim. mão na massa? Rapaz, eu acho que minha família. Eu acho que família, pra mim, eu sou um cara muito famíliazão. E uma das inspirações, inclusive, da empresa foi que o meu filho nasceu acho que no mês que a gente fechou nosso primeiro cliente. Que legal! Foi assim, foi meio que concomitantemente. A minha esposa descobriu que estava grávida, aí eu tive a ideia algumas semanas depois. Caramba! E aí a gente começou a montar o negócio e 6 meses depois, ali 7 meses depois, a gente estava fechando o primeiro cliente. Acabou que calhou de ser junto com o nascimento do meu filho. Então, assim, Nasceu tudo junto. Teve até uma história engraçada que teve um cliente específico que o projeto dele atrasou um pouco na caixa. E toda vez que eu postava no meu Instagram foto do mêsversário do meu filho, ele, pô, e teu filho já tá fazendo 3 meses. E, pô, meu processo ainda não saiu, que foi meio no mês. Assim. Massa, muito Aí eu, bom. pô, vou parar de postar meu aniversário. Para. Muito bom. E você, Ronald? Eu, por um certo tempo, eu buscava muita inspiração em coisas que são palpáveis e tudo mais, sendo que eu falei, cara, é tudo muito passageiro, é tudo muito rápido, às vezes até a nossa vida mesmo é muito rápida, então eu acredito que Pra você que tomou aquele Eu tiro ia falar lá, isso. Não, é sério, deve ter ganhado uma mega consciência nesse momento, né? Demais. Então, assim, eu acredito que tem algo que vai durar muito mais tempo do que 100 anos de vida que a gente possa viver aqui na Terra. Então, é isso que me inspira grandiosamente todo dia. A eternidade, assim. A eternidade. E poder impactar cada vez mais pessoas a conhecer a verdade, né? Então, isso que me motiva todo dia. E, de alguma forma, quando a gente traz ali para a vida profissional, que às vezes a pessoa pensa, caramba, mas como que você encontra tempo para isso? Mas muitas das vezes, a gente trabalhando ali, a gente consegue ajudar outras pessoas, às vezes numa palavra, às vezes numa conversa, num apoio, enfim, algo simples e singelo que você faz e você, às vezes, transforma a vida de alguém. Não você, mas esse desejo acaba transformando a vida das pessoas. O olhar na eternidade, né? Saber que Sim. existe algo extremamente além daqui, Sim, né? muito maior. E eu acho, o dia que a gente foi lá, tinha uma Bíblia na sua mesa, não tinha? Eu saí de lá, falei isso pro Diogo. Eu falei, que legal, tem uma Bíblia aberta na mesa dele e tal. Eu reparei. Não só uma Bíblia, a gente tem um altar, na verdade. A gente tem um altar no Eu cantinho. vi a Bíblia, eu reparei na Bíblia. Era a Bíblia aberta com azeite, né? Com óleo Consagrado. de- Acho que eu não tudo vi. mais, Não devo ter reparado. E assim, o que motiva a gente sempre fazer algo grande, né? Que a gente até brinca, né? A gente planejou ali no primeiro ano fechar 4 obras. Era eu tocar a obra, ele pegar ali um cliente, outro e tal, e deu tudo errado, né? A gente fechou muito mais. Sendo que assim, a nossa rentabilidade direta ali, se a gente tivesse feito 4 obras, seria maior do que a gente está pegando muito mais obras e ter um investimento muito alto ali para giro do negócio. Mas a gente falou, Porque não a é gente só quer algo financeiro, grande, né? a gente quer algo maior. Exatamente. Então, com 4 obras, de repente a gente impactaria, não sei, 50 pessoas, 20 pessoas, falando de funcionários e tudo mais. Então, hoje a gente pode chegar muito mais pessoas, né?
Então, isso motiva bastante não só gente. eles, a família, as pessoas que vão morar naquele imóvel. Eu Sim, tenho sim. algo que é do mercado imobiliário, assim, que é você construir algo que, cara, histórias vão passar ali dentro. É verdade. Que crianças vão nascer ali dentro, que vidas vão ser feitas ali. Cara, se entregar a massa, chave não tem preço. Você massa. não tem preço. Você, muito massa. às vezes eu vejo a pessoa ali chorando e tal, feliz da vida. Vou fazer uma fofoca, pode? Pode. É bom demais. Não sei qual é não, mas pode. Não, vou fazer, é boa. A gente teve... Acho que foi esse ano. Se eu não me engano, foi esse ano. Se não foi esse ano, foi ano passado. Uma cliente que nos procurou para fazer a venda do apartamento dela. Ela tinha acabado de passar por um divórcio. Caramba. E aí se enrolou, assim, terrivelmente de dívida. Eu não sei exatamente a fundo o que aconteceu, mas eu sei que nesse momento ela se enrolou muito de dívida. E aí tinha dívida, enfim, relacionadas ao apartamento, né? E ela falou, eu não posso, porque eu não vou conseguir me levantar disso, eu preciso vender. E aí expôs tudo pra gente. O jogo foi muito claro desde o começo. A gente tinha um comprador pro apartamento dela. E aí a gente também expôs todos os pontos pra esse comprador. Tava na mesa todo mundo junto, inclusive. Olha, tem esse ponto, é assim que resolve. É assim que resolve, de uma maneira muito segura, né? E eu lembro que em um determinado dia eu falei assim pro Diogo, ela nem sabe disso, ó, se ela estiver assistindo. Eu falei assim pro Diogo, mas que complicação pegar isso pra fazer, porque tem tanta coisa pra resolver, sabe? E a resposta do Diogo pra mim foi, eu só quis vender por conta disso. Porque eu vou estar ajudando ele, que é o comprador, que, querendo ou não, vai pagar um pouco mais barato por essa situação. E ela, que vai desafogar na vida dela e voltar a respirar. Eu não peguei pra fazer uma venda, eu peguei pra fazer uma ajuda. Sim. E assim, o Diogo tem muito disso, sabe? E de fato né? E depois que a gente terminou a venda dela, ela ainda ficou com dinheiro em mãos. Então, assim, resolveu toda a situação, finalizou, apartamento vendido, ele feliz da vida que comprou, ela aliviada e ainda com um pouco de dinheiro em mãos, assim. E é uma oportunidade que a gente tem todos os dias de fazer o além, qual né? era o futuro, caso não passasse por... Não querendo nos gabar, muito pelo contrário. A gente fez o nosso trabalho, a gente recebeu por isso e todo mundo ficou feliz. Mas sabe qual seria o problema que aconteceria com ela? Aquele imóvel iria para leilão. E sabe qual é o problema daquele imóvel para leilão? Ninguém compra o imóvel no leilão com preço venal. Eles compram o imóvel no leilão com preço vil, que é metade do valor. E, cara, talvez aquela metade do valor não pagaria nem o crédito que ela tinha com a instituição. Ela ia ficar sem imóvel. Então, resumindo, ela ia ficar sem imóvel, com dívida. Cara, entende? Então, assim, quando a gente pega e a gente faz, e, cara, foi difícil pra caramba. Porque a gente passou por uma etapa no meio que o banco não queria quitar, o banco queria leiloar. Enfim, foi difícil. E a gente naquela pressão, porque nada é uma responsabilidade você gerir isso, né? E se der alguma coisa errada? A gente precisou pegar mais capital de quem estava comprando para quitar essa dívida do banco antes mesmo de ter um contrato assinado. Mas o mais capital era do valor total da venda. Não nada caro, aumentou. Né? Sinal, né? Isso aí. E, cara, foi tenso, mas, cara, a gente insistiu por causa disso, que eu sei que se não fosse a venda realizada, aquele imóvel ia para um leilão. Quem comprou não ia comprar, porque não ia comprar uma outra unidade naquele preço. Ela ia estar enrolada. A gente não ia ter ganho comissão, óbvio, a gente trabalha por isso, né? A gente precisa sustentar. Então, assim, foi bom para todo mundo e a gente tirou ali. É uma história legal também. Vamos voltar. Próximo. Maior orgulho que vocês têm de realização do que vocês já fizeram? Maior orgulho? Rapaz, é difícil falar coisa boa assim. Normalmente a gente vê os problemas e tal. A gente, engenheiro gosta de resolver problema, né? O que tá de ruim aqui pra resolver? Maior orgulho, vamos lá. Maior orgulho. Vou trazer assim mais pro lado da empresa, tá? Não pro lado pessoal. Maior orgulho, eu acho que é ver... por exemplo, a gente tem um construtor específico que começou com a gente, sabe? A gente começou a treinar ele do zero. Ele participou, assim, de todos os degraus que a gente tinha ali de conhecimento, que a gente tinha na época. E ele foi evoluindo junto com a gente. Hoje ele está com mais de 3 obras junto com a gente em parceria. Está se mudando para a região que ele começou a construir, que foi Maricá. Então, assim, a gente viu que a gente impactou drasticamente a vida dele e da família dele por conta de uma ajuda nossa, sabe? Independente dos negócios, das parcerias, que negócios são negócios, mas ele cresceu com o nosso conhecimento e hoje mudou radicalmente a vida dele com isso. Isso é um dos orgulhos que a gente tem, por isso que a gente quer continuar duplicando isso, sabe? Nem todo mundo vai pegar esse conhecimento, entra a história da teoria versus prática. Nem todo mundo vai pegar esse conhecimento e vai aplicar da maneira correta e ter o mesmo resultado. Mas, se a pessoa tiver ali resiliência, souber como aplicar, entender como,
e continuar aplicando, ela vai ter resultado, né? Então, isso é algo que motivou a gente dar o segundo passo, né, em relação a essa parte educacional, porque toma muito tempo e, na prática mesmo, o resultado financeiro não é nada astronômico. Então, a gente falou, vamos fazer imersão, né? A gente faz algumas imersões de 2 dias cheios, direto, a gente para tudo e faz. Tem os cursos. E a gente sempre, caramba, é um grande tempo ali que a gente emprega, mas quando a gente para ver os resultados, isso é bem satisfatório, é bem gratificante. Né? É diferente. O que todo cliente deveria escutar? Que precisa escutar do mercado ali de vocês? O que todo cliente deveria escutar? Que ele deveria escutar? Você precisa primeiro focar no teu potencial de compra. O que você pode comprar? Acho que é a premissa de uma venda no mercado imobiliário. Se o cliente ele fica igual um cego, louco, né? Saindo, ouvindo A, B, C, D, buscando no mercado produtos e tudo mais, consultores, corretores, construtores, e não sabe exatamente o que ele tem de crédito ou o que ele tem de recurso próprio, ele está perdido. E a maioria dos profissionais, entre aspas, não orientam o cliente a isso. Né? Fica, às vezes, no ramo da construção, às vezes fica um leilão de preço danado, fazendo ali ofertas, mandando propostas, orçamentos, e nem sabe se o cliente ali pode pagar, se ele quer pagar, o que ele quer. Então, cliente, você precisa saber quanto você pode pagar. Só para complementar, além de saber o que pode pagar, acho que é importante entender que a solução normalmente está em um especialista ou uma empresa especialista, que não precisa ser a Levato Almeida. Tem outros especialistas, inclusive a gente treina. Mas quando você começa a ramificar muito os profissionais que vão entregar opiniões uma solução completa, né? para você, normalmente isso é o que dá retrabalho e torna o processo mais caro. Então, como eu falei lá atrás, você vai no terreno, depois você vai no projeto, depois você vai no empreiteiro, aí se você vai fazer financiado, você ainda vai no correspondente. Você juntou 4 profissionais ali, às vezes, nesse processo, que se um deles não conhecer do processo, acabou, vai se tornar mais caro e não vai andar, não vai funcionar esse processo. Então, principalmente falando de construção financiada, pensou em fazer construção financiada, você precisa de um especialista. E o que todo corretor precisa escutar? O que todo corretor precisa escutar? É o quê? Cuidado, você precisa de um especialista. Não, eu acho que assim, também é um alerta bem parecido, sabe? Que vender construção financiada requer um especialista ao lado. Porque já tivemos casos também de corretores que quiseram trazer clientes pra gente de uma forma que simplesmente não dava para construir, sabe? Só que o corretor já tinha vendido um sonho que não cabia no bolso do cliente, sabe? Já tinha vendido assim, não, mas dá para você construir a tua casa dos sonhos e tal. Só que ele nem sabia qual era o sonho do cliente. Quando ele descobriu o sonho do cliente, era uma casa de 500 metros, que não cabia no bolso dele. Então essa questão de dar para você construir o seu sonho é muito relativo, principalmente quando você não sabe precificar esse sonho. Entendeu? E não tenha medo de perder seu cliente. Eu acho que isso é algo muito importante, porque quando a gente volta sempre na autoridade, né? Quando você emprega a autoridade, você mostra que você domina do assunto, que ele fica tranquilo, vem aqui comigo, eu vou te entregar a melhor solução do mercado. E ponto. Entendeu? E se você tiver que, de repente, passar o contato do cliente para um construtor que domine melhor o assunto, para um correspondente ali que vai aprovar o crédito, fica tranquilo, porque você já fez a tua parte ali junto com o cliente e os teus parceiros ali vão tocar o processo. Porque às vezes já aconteceu com a gente. Né? Oi, tudo bem, Ronald, Vitor e tal? Estou com um cliente aqui, ele quer saber qual o preço do metro quadrado de uma casa assim, assim, assada ali no condomínio e tal. Eu falei, metro quadrado? Como assim? Não tem como vender metro quadrado. Deixa eu conversar com ele, manda um formulário para ele preencher. Não, ele só quer saber o preço e tal, tudo mais. Então, assim, é o medo de perder o cliente, sabe? Então... porque a gente tá falando de coisas diferentes, né? No universo do corretor, o metro quadrado normalmente vem de algo que já é pronto e aí é o metro quadrado praticado na região. Exato. Quando a gente tá falando de construir, depende do material que ele quer, depende da forma que ele quer construir, tem muitas coisas, Será que ele já tem um projeto? Enfim, vai ter que elaborar o projeto também. Sim. Não, e eu acho que nessa parte do corretor, né, de autoridade, é importante deixar claro que, cara, se você perder esse cliente também, às vezes te dá menos trabalho, porque talvez ele é um cliente que não compra também, e não desmerecendo o cliente, mas, cara, talvez é um cliente que tá com uma visão, como o Vitor falou, que eu tô com uma visão que eu não consigo comprar.
aquela visão é o que eu quero, só que eu tenho um dinheiro para essa visão aqui embaixo. Então, assim, eu vou perder um tempo danado me esforçando, procurando, buscando para ele, e depois eu vou perder ele de qualquer maneira, porque ele não vai comprar, porque o potencial dele tá aqui embaixo. Acho que eu vou polemizar um pouco, vou um pouco mais longe, assim, a questão ali de perder o cliente. O medo de perder o cliente, ele passa para o cliente. Sim. E aí, normalmente, essa postura é uma postura de um corretor que está sufocando o cliente. Uhum. Você vai perder, porque você está sufocando. Então, quando você tem, de fato, bons parceiros, né? Você tem que conhecer, claro, lógico, os seus parceiros, etc. Mas não tenha medo de ir além com o cliente. Porque se você sufocar ele, consequentemente, você vai perder. Ninguém gosta de ser pressionado com muita força, né? Não existe isso. Então, é muito além de você ter medo. É observar primeiro o seu comportamento. Às vezes não é nem por um parceiro, mas você acaba sufocando. Sim. E aí, consequentemente, esse cliente não vai ficar com você. Não, eu acho que eu já falei hoje aqui, inclusive, que a informação não é mais a pepita de ouro, né? Então tem isso também. Às vezes você tá, não vou dar informação pro meu cliente, eu que sei das coisas. Contrário. Às vezes outro corretor vai conseguir fazer essa ponte com um construtor que vai dar essa solução para ele e você perdeu de qualquer maneira, porque quem apresentou essa solução para ele foi outra pessoa. A gente mesmo acabou... Eu vou pra última, né? Que eu nem sei quanto tempo a gente tá aqui, mas... Acho que tá grande o tempo. A gente mesmo acabou de ter, acho que tem 2 semanas, uma venda. A cliente veio através de um corretor que tava viajando. Aí ele ligou, a opção era nossa. Aí ele ligou pro Diogo, a gente não conhecia. Ele ligou pro Diogo e falou, olha, é o seguinte, eu não tô no Rio, tal, tem uma cliente que quer ver a sua opção em tal lugar. Beleza. O corretor dela, ele não apareceu em nenhum momento na negociação. Ele não foi na visita, ele não foi na mesa de negociação, ele não foi em nenhum momento. Ele entregou 100% na mão do Diogo. Depois da reunião de negociação, o Diogo mandou no grupo e falou, ó, a gente tem um grupo formado, ele mandou no grupo e falou, ó, fechei, o contrato é de tanto, tá aqui, a sua parte é essa, cai dia tal, etc, e acabou. Porque quando você trabalha com gente séria, você tem essa tranquilidade, né? Não tem muito pra onde correr. A venda foi uma venda boa, uma venda muito importante, só que, cara, aquele corretor ele pode me trazer outras 5, 10, outras 3 no decorrer do tempo. Sim, exato. Acho que é um ponto legal. Também. E quem perde é o parceiro, né? Se o parceiro ali não for transparente, vai ser uma vez só, né? Exato, exatamente. Posso fazer a última ou você tem mais? Você manda a última. Então, queria uma referência no mercado pra vocês. Quem é a referência pra vocês? Referência no mercado? Aí pode ser consultor. Do nosso produto? Pode ser do seu produto, pode ser construtor, pode ser... Mas o nosso produto é a gente, né? Infelizmente. Mas pode ser... Pode ser mercado imobiliário, pode ser o que vocês considerarem. Cara, alguma construtora, de repente, história de vida. De inovação, de história de vida, ou a lei da House, né? Então, assim, é um baita inovador no mercado. Então... Ele tem até algumas séries que ele vai mais a fundo da história da empresa e tudo mais, da Vitacom e a House, né? Então eu vejo que ele criou uma disrupção no mercado. Então isso que me chama muita atenção, né? Quando a gente fala de referência no mercado da construção, por mais que ele não tem um grande histórico ali de engenharia e tudo mais, mas ele pensou em, cara, como é que eu vou criar uma disrupção no mercado imobiliário. Então isso me chama muita atenção e ele é sempre obstinado a isso, né? Você sempre vê uma matéria, uma notícia de algo novo que está trabalhando na empresa. Boa. Concordo, eu acho que é uma das referências que a gente tem, é um dos pontos que a gente mais busca no mercado, criar essa disrupção. Meio que sem querer a gente acabou criando, né? Mas a gente ainda acredita que ainda é algo pequeno e pode se alavancar. Então, acho que é uma ótima referência do nosso mercado. Vocês vão gostar do Imóveis Cast do Ricardo, né? Cara, se não assistiram, assistam, gente. Vale a pena. Ficou muito bom o Imóveis com ele. Bom pra caramba. Gente, queria pedir, antes da gente encerrar, eu queria pedir pra vocês deixarem contatos de vocês, enfim, Instagram, tudo que vocês têm, né? Como é que os clientes acham vocês, como é que os corretores acham. Então, vou pedir pra vocês olharem pra aquela câmera, enfim, fiquem à vontade, é a hora de falar. Beleza, pessoal. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre o nosso trabalho de construção financiada, segue a gente lá no Instagram, @alevatoalmeida, com 2 L's, tá? O meu, se quiser, pessoal, @victoralevato e @engenheiro Ronald Almeida. Lá vocês vão ter muita informação, lá vocês vão ter acesso ao nosso site, todas as dúvidas vocês podem tirar por lá. E a gente vai estar lá para atender vocês da melhor maneira. Tem o site também fácil, elevatoalmeida.com. Exato. 2 L's. 2 L's no Elevato. É isso. Quem tem nome difícil igual eu, a gente gosta de destacar essas coisas. Tem que enfatizar. Isso aí. Hoje
já está o nosso primeiro produto da Academia de Carvalho, já está no ar. Então, você vai ter um link aqui embaixo, com certeza, que é o Venda Imóveis pelo Instagram. Então, acho que o primeiro passo de toda essa jornada que a gente vai oferecer para o corretor profissional, para o corretor que faz parte do nosso grupo ali, da nossa comunidade, é você começar a vender mais, você captar mais clientes. Então, cara, é um preço ridículo, um preço bem legal, um preço muito bom, sem dúvida nenhuma. O conteúdo que a gente está te entregando está muito além do valor desse curso. Você vai conhecer se você clicar aqui embaixo, se você tiver curiosidade. Muitíssimo obrigado por você ter assistido até aqui. Como a gente falou de academia, já vou falar que eu convenço eles daqui a pouquinho a trazer o conteúdo para dentro da academia também. Vai ser legal para que vocês tenham mais um pouquinho de conteúdo. E, cara, eu quero agradecer muito vocês. A gente que Foi agradece. ótimo. A gente gosta de podcast que acaba que a gente nem vê o tempo passar. Nem sei quanto tempo a gente Eu não faço nem vai ter. ideia, de verdade. E foi ótimo, cara. Obrigado mesmo. Foi delicioso, foi bom. Espero que vocês tenham gostado também, como a gente gostou. Não, demais. A gente agradece aí o convite. Foi sensacional também. A gente, agora que eu vi aqui o horário, que a gente deu uma esticada legal. Deu uma esticada legal. Mas é bom, né? É bom e tem bastante conteúdo aí pra turma. Rapaz, tá vendo? Bastante coisa. Legal, Desculpa legal. pela demora. Não, digo assim porque é bacana, né? Porque Pra foi gente correndo, é foi natural, rolando, É. então. É É isso. sensacional. Mas é isso, obrigado pela oportunidade, bom demais dividir esse tempo aqui com vocês e espero que tenhamos outras oportunidades aí também. Vamos Vamos em frente. Vamos pra cima. Obrigada, pessoal. Valeu. Obrigado, Até a tchau, próxima. tchau.